Capítulo 721. O aceno do Eavendefying-bead. A pele do deus antigo era áspera e coberta de rachaduras. No entanto, a mão formada pela luz violeta era extremamente lisa. Embora fosse enorme, parecia ter sido formado por um feitiço. Fez um gesto chamando Wang Lin como um parente mais velho chamando uma criança. A ação foi lenta, mas se repetiu indefinidamente. Não havia nenhuma aura perigosa vindo do braço enorme. Parecia muito comum. Isso apenas acenou para Wang Lin como se fosse levá-lo por aquela porta gigante. No entanto, Wang Lin estava completamente em guarda e todos os pelos de seu corpo estavam arrepiados. A cena diante dele era simplesmente muito estranha. Ele nunca teria pensado que uma coisa não tão estranha ocorreria quando a conta desafiadora do céu estivesse completa. Wang Lin permaneceu imóvel enquanto olhava para a mão que o chamava e uma luz fria iluminou seus olhos. O movimento do braço permaneceu o mesmo, ainda acenando para Wang Lin em silêncio. No entanto, com o passar do tempo, a porta atrás dela tornou-se gradualmente mais ilusória, como se pudesse se dissipar a qualquer momento. Era como se ele nunca tivesse a chance de entrar novamente se não se apressasse. Wang Lin cerrou os dentes e deu um passo à frente. Sua mão direita alcançou a única coisa que ainda não havia desabado, o osso Moongazer. Embora o osso Moongazer tivesse perdido o elemento de metal, ele ainda estava tão duro quanto antes. Afinal, isso era algo que pertencia à serpente Moongazer. Depois de agarrar o osso Moongazer gigante, Wang Lin soltou um rugido e a energia espiritual celestial percorreu seu corpo enquanto ele impiedosamente jogava o osso Moongazer para o céu. O osso gigante assobiou no ar enquanto se dirigia direto para a porta. Assim que o osso Moongazer estava prestes a bater na porta, o braço que acenava para Wang Lin facilmente pegou o osso. Wang Lin engasgou e seus olhos ficaram horrorizados quando o braço apertou casualmente. Uma aura poderosa apareceu. Imediatamente todo o osso Moongazer desabou em pó. Esse aperto fez o mundo inteiro tremer. Incontáveis rachaduras apareceram imediatamente até mesmo no planeta em que Wang Lin estava. Barulhos altos vieram do campo de asteroides quando um grande número de asteroides se estilhaçou. Ele criou um vácuo na área e até mesmo os asteroides fora do alcance da luz roxa foram afetados e continuaram a entrar em colapso. Era como se esse aperto contivesse um poder inimaginável. Era como se o mundo inteiro pudesse ser despedaçado por aquele aperto. Esse braço se afrouxou lentamente e acenou para Wang Lin mais uma vez. O couro cabeludo de Wang Lin ficou dormente e seu rosto estava pálido enquanto olhava para o braço. Ele não tinha ideia de quão forte era aquele aperto, mas ele sabia que não era mais fraco do que o antigo dedo da serpente Moongazer. Esse braço deu a Wang Lin a sensação de que nada no mundo poderia resistir àquele aperto. O aperto não usou força, mas algo semelhante à lei que Wang Lin exibiu com o golpe celestial. No entanto, em comparação com Yaven Lishop, era muito mais poderoso. Depois de muito tempo, o braço gigante gradualmente se dissipou. No entanto, manteve o gesto de acenar até o fim. A porta gigante atrás dela desapareceu junto com o braço. A luz violeta circundando a área condensou-se mais uma vez. Em um piscar de olhos, toda a luz violeta se reuniu e lentamente desapareceu, revertendo para a conta desafiadora do céu. Como se tivesse liberado todo o seu poder, a conta caiu do ar. Wang Lin hesitou antes de estender a mão direita. A conta imediatamente voou e pousou em sua palma. Era completamente normal, como se fosse uma pedra normal. No entanto, neste momento, não havia nenhum traço das 5 energias elementares dele. Estava ainda mais esgotado do que quando Wang Lin o encontrou. O sentido divino de Wang Lin entrou na conta. As almas de Li Muan, Wang Ping e Qing ainda estavam lá dentro. Em comparação com antes, eles pareciam ainda mais animados, especialmente a alma de Li Muan, que parecia mais estável agora. O que exatamente é o poder da conta desafiadora do céu? Para onde essa porta enorme leva? E aquele braço do lado de fora da porta? Wang Lin ponderou. Não foi difícil adivinhar que ele não foi a primeira pessoa a obter a conta que desafia o céu, considerando há quanto tempo ela existia. Deve ter havido outra pessoa que foi capaz de completar os 5 elementos para a conta que desafia o céu. No entanto, depois de ver o portão, essas pessoas devem ter optado por entrar, quer tenha sido a primeira ou uma das vezes subsequentes em que a porta apareceu. Esses idosos foram esmagados pelo braço ou eles realmente entraram pela porta. Wang Lin franziu a testa. Antes que a conta que
Desafio Céu estivesse completa, Wang Lin ficou realmente intrigado com ela. No entanto, depois que os 5 elementos foram concluídos, não apenas nada mudou, ele ficou ainda mais confuso. Essa porta poderia levar ao antigo reino celestial. Mas se for esse o caso, por que aquele braço está ali? Embora pareça que está acenando, na realidade está lá para esmagar. O que exatamente é a conta que desafia o céu? Wang Lin franziu a testa e olhou para a conta que desafia o céu. Depois de um longo tempo, ele o colocou contra sua testa e ele desapareceu em sua alma de origem. Como não conseguia entender agora, Wang Lin decidiu parar de pensar nisso por enquanto. Era óbvio que a chave era a porta, mas ele simplesmente não sabia o que havia atrás da porta. As 5 energias elementais da conta que desafia o céu agora se foram e precisam ser reunidas mais uma vez. Wang Lin olhou em volta. Depois do que aconteceu, este planeta foi completamente destruído. Não havia mais nenhum valor em ficar aqui. Infelizmente, este lugar precioso agora se foi, mas o lugar que deixa minha alma de origem confortável está mais fundo no campo de asteroides. Se houver mais trovão, então, posso cultivar o feitiço de origem do trovão. Depois de se decidir, Wang Lin se moveu. Ele saiu deste lugar como um raio. A maioria dos asteroides próximos havia sumido. Wang Lin não parou enquanto tirava a carruagem de guerra e a besta do trovão apareceu. No momento em que a besta do trovão saiu, ela soltou um rugido como se tivesse sido suprimida por incontáveis anos e olhou para Wang Lin. No entanto, a besta do trovão ficou surpresa. Ele olhou cuidadosamente para Wang Lin e seu sim revelou confusão. Wang Lin sentou-se na besta do trovão, deu um tapa em sua cabeça e riu. Não olhe mais. Com sua inteligência, você deve ter notado o que há de especial no lugar à sua frente. Você ainda não está indo. A besta Thunder soltou um rugido. A seus olhos, era como se Wang Lin não existisse, e em seu lugar havia um raio de trovão. No entanto, este raio deu-lhe um sentimento muito cordial, um sentimento que não sentia há muito tempo. A bofetada de Wang Lin em sua cabeça o deixou extremamente confortável. Não pude evitar, mas soltou um rugido. A besta do trovão era muito rápida ao viajar pelo campo de asteroides. Quanto mais fundo eles iam, mais densos os asteroides se tornavam. Havia, até mesmo alguns asteroides emitindo relâmpagos de trovão. Este ambiente não causou desconforto nem para Wang Lin nem para a besta do trovão. A besta do trovão estava extremamente feliz e continuou a rugir alegremente. Enquanto estava sentado na besta do trovão, Wang Lin ainda estava pensando sobre a conta que desafia o céu. No fundo de seu coração, ele ainda estava desapontado. Afinal, ele passou quase 1000 anos reunindo os 5 elementos, e a viagem para a serpente Moongazer quase lhe custou a vida. Ele originalmente pensou que ganharia algum grande poder que teria sido de grande utilidade para ele. No entanto, agora a diferença entre a realidade e suas esperanças era muito grande. O que exatamente é essa conta que desafia o céu? Wang Lin tocou a testa e ponderou. A besta do trovão era muito sensível ao poder do trovão. Ele continuou a viajar profundamente no campo de asteroides. Sons abafados de trovões interromperam os pensamentos de Wang Lin e seus olhos brilharam. O lugar à frente era de onde vinha a sensação de conforto em sua alma de origem. O trovão aqui foi extremamente denso. Este é o lugar. Os olhos de Wang Lin se estreitaram. A besta do trovão viajou pelo campo de asteroides e então parou de repente. Seus olhos grandes revelaram o choque. Quando Wang Lin viu o que estava diante dele, ele engasgou e seus olhos começaram a brilhar intensamente. Não havia planeta antes dele, era um vasto lago de trovões. Este lugar estava cheio de raios e trovões. Foi como um verdadeiro inferno de trovão. O planeta do trovão de antes era realmente insignificante em comparação com este lugar. No lago infinito de trovões, relâmpagos se moviam como dragões, e o estrondo liberou uma aura poderosa. A besta do trovão soltou um rugido e olhou para o lago do trovão com hesitação. O poder do trovão aqui era muito forte. Mesmo sendo uma besta do trovão, ainda quase parecia que não poderia suportar isso. O corpo de Wang Lin se moveu e ele saiu da besta do trovão. Seus olhos se estreitaram e ficaram cautelosos. Ele primeiro soltou o guarda celestial para ficar de guarda nas proximidades e então chegou à beira do lago do trovão. Ele observou por um tempo antes de dar um passo. Quando seu passo acertou, o trovão imediatamente entrou em seu corpo pelos pés e encheu seu ser. Até o corpo de Wang Lin parecia entorpecido. Ele respirou fundo e deu outro passo. Ele
Deu 20 passos seguidos antes de parar. Seu corpo inteiro estava rodeado por trovões e sua alma de origem estava emitindo o poder do trovão. Este lugar era seu limite atualmente. Wang Lin sentou-se lentamente e fechou os olhos para cultivar. A besta do trovão remexeu na borda por um longo tempo antes de finalmente dar um passo cauteloso à frente. Imediatamente sentiu o trovão e então se deitou. Ele começou a absorver e refinar o trovão usando um método que só os Thunderbeasts conheciam. Não havia nenhum outro som além do som de um trovão. O homem e a besta apenas começaram a se cultivar assim. Wang Lin se adaptou gradualmente a este lugar e seu coração estava em choque. O trovão aqui excede o de seu corpo. Se não fosse pelo fato de seu corpo ser feito de trovão, teria sido muito difícil para ele permanecer no limite. Este é realmente o melhor lugar para cultivar o feitiço da origem do trovão. Os olhos de Wang Lin estavam cheios de trovão enquanto ele cultivava silenciosamente o feitiço de origem do trovão. Neste momento, em um espaço distante fora do campo de asteroides, um raio de trovão passou assobiando. Era uma besta do trovão e, embora não tivesse chifre, havia uma protuberância se formando em sua cabeça. A besta do trovão estava usando um casaco preto, o que a fazia parecer extremamente feroz. Um homem de meia idade estava sentado nas costas da besta do trovão. Seu cabelo fluiu atrás dele e ele estava sem expressão enquanto avançava em direção ao campo de asteroides. O Thunder Celestial Realm está prestes a abrir. Devo absorver mais energia de origem do Lago do Trovão. Copyright Novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 722. Mudança chocante de BA desafiando o céu. Capítulo 722. Mudança chocante de BA desafiando o céu. O homem de cabelos negros esfregou a grande cabeça da besta do trovão, e seus olhos revelaram uma luz estranha enquanto ele murmurava: só não sei que tipo de tesouro aparecerá no reino celestial do trovão. Temo que os mensageiros do templo celestial do trovão estejam lutando ferozmente uns contra os outros. Ele revelou uma expressão sombria. A besta do trovão abaixo dele se transformou em um raio de luz e voou para longe. Há rumores de que a misteriosa conta que desafia o céu apareceu pela primeira vez nas profundezas do campo de asteroides no domínio sul. Por causa da aparência da conta, fez com que o trovão aqui mudasse e criou este lago do trovão. Este é agora o melhor lugar para cultivar feitiços de trovão. Os olhos do homem brilharam e ele se moveu ainda mais rápido. Wang Lin estava dentro do lago do trovão enquanto murmurava as palavras do feitiço origem do trovão repetidas vezes. Depois de entender, a mão de Wang Lin formou um selo e colocou as mãos sobre os joelhos. Ele então respirou fundo e fechou os olhos. O feitiço trovão Rijin usava um método misterioso para extrair a energia de origem do trovão celestial e torná-la sua. Esse tipo de feitiço era extremamente raro, apenas os cultivadores de segundo passo teriam algo assim. Frequentemente, seria considerado um tesouro que não seria distribuído casualmente. Este método focava na entrada do trovão no corpo. Se o nível de cultivo de uma pessoa não fosse autossuficiente, não seria diferente de prejudicar seu próprio corpo. Se alguém fosse descuidado, sua alma de origem seria danificada e, em casos graves, eles seriam imediatamente destruídos. No entanto, esse método não poderia ser mais adequado para Wang Lin. Sua alma de origem foi o trovão e seu novo corpo foi feito de trovão. Aos olhos da besta do trovão, todo o ser de Wang Lin era apenas um trovão. Shortly depois, as mãos de Wang Lin lentamente levantou e sua mão formado um selo. Com uma sacudida, grandes quantidades de ondulações apareceram no ar. Essas ondulações foram formadas pelo trovão e se espalharam lentamente. Este chaque, na realidade, continha 9 selos diferentes que foram produzidos em velocidade extremamente alta. Esses selos criaram a capacidade de atrair trovões. Sob o estrondo do lago do trovão, um fio de trovão parecia ser atraído. Parecia ter finalmente encontrado um ponto de liberação e imediatamente correu, tentando devorar tudo em seu caminho. No entanto, no momento em que tocou Wang Lin, ele se dissipou e atacou o corpo de Wang Lin. O trovão aqui foi muito forte, muito além do trovão comum. No momento em que entrou no corpo de Wang Lin, surgiu através de seu corpo. A mão de Wang Lin rapidamente executou o feitiço de origem do trovão. Um enorme vórtice apareceu rapidamente em seu corpo e girou constantemente. A cada rotação, ele extraía um pouco da energia original do trovão. Esse processo durou muito tempo. A introdução dizia que a primeira vez que usar esse feitiço seria muito difícil. Por um lado,
o corpo teria que resistir ao trovão e, por outro, absorveria a energia de origem. Demorou para se adaptar a tudo isso. No entanto, Wang Lin não precisava se preocupar com tudo isso. Sua carne e alma de origem já foram feitas do trovão. No máximo, o trovão o faria se sentir desconfortável, mas ele não se machucaria. Nesse momento, ele concentrou toda a sua atenção em exprimir a energia de origem e naturalmente desconsiderou o desconforto que vinha de seu corpo. Depois de um longo tempo, o fio de trovão gradualmente entrou em colapso sob o efeito do feitiço de origem do trovão, deixando para trás um traço de energia de origem impura. Havia simplesmente muito pouca energia de origem, tanto que era impossível detectar se não se olhasse com cuidado. No entanto, Wang Lin o valorizou como um tesouro e estava animado do fundo de seu coração. Para um cultivador de primeiro passo, a energia de origem era um luxo. Somente quando alguém atinge o ascendente é que eles podem ter a oportunidade de obter alguns, e era impossível ganhar ou recuperar mais. Formar a energia de origem do mundo exigia feitiços dos cultivadores da segunda etapa. Se não fosse por uma série de coincidências fortuitas, Wang Lin não teria sido capaz de fazer isso. Ele suprimiu o êxtase e a excitação em seu coração e cuidadosamente conduziu a energia impura de origem em direção à sua alma de origem. Uma vez lá, terá a impureza refinada a partir dele. E embora a energia de origem remanescente seja ainda menor, ela se tornará algo que pode ser usado por ele. Este foi um momento extremamente crítico. Então, Wang Lin não ousou ser descuidado. Ele lentamente controlou sua energia de origem impura em sua alma de origem. No entanto, exatamente neste momento, uma mudança repentina ocorreu. Essa mudança pegou Wang Lin despreparado, então ele não teve tempo de controlá-la. No momento em que o traço de energia de origem impura tocou sua alma de origem, ela se tornou como um cavalo selvagem em fuga e se moveu, violentamente. Perfurou sua alma de origem, mas em vez de se fundir com a alma de origem, carregou para a localização da conta desafiadora do céu. Este traço de energia de origem impura fundiu-se com a conta que desafia o céu em um instante. Um rugido estrondoso que as pessoas de fora não podiam ouvir, mas Wang Lin podia ouvir claramente ecoou dentro de seu corpo. Foi como se ele fosse atingido, impiedosamente por uma grande montanha. O rosto de Wang Lin empalideceu instantaneamente, sua alma original estremeceu e até mesmo seu corpo tremeu incessantemente. A gota desafiadora do céu dentro de seu corpo não deu ouvidos ao comando de Wang Lin. Ele flutuou lentamente para fora de suas sobrancelhas. Wang olhou para a cena à sua frente e sua mente estremeceu. A conta desafiadora do céu apareceu mais uma vez. Desta vez, assim que saiu do corpo de Wang Lin, todo o lago do trovão tornou-se violento e fios de dragões do trovão imediatamente atacaram. Isso causou uma grande quantidade de flutuações que, por sua vez, fizeram com que os asteroides fossem afetados e emitissem um poderoso thunder. Isso fez com que o guarda celestial recuasse até que estivesse bem longe para não ser afetado. Até a besta do trovão foi despertada pela mudança no trovão. Ele subconscientemente recuou e não se atreveu a fechar. Wang Lin olhou para o céu que desafiava as contas. A confusão em seus olhos ficou ainda mais forte. Os incontáveis dragões do trovão assobiaram de todas as direções. Os dragões avançaram por um para o céu, desafiando a conta. Essa cena foi extremamente chocante e surpreendeu Wang Lin completamente. A conta desafiadora do céu girava lentamente e, a cada volta, absorvia uma grande quantidade de trovões. Uma luz violeta formou-se lentamente ao redor da conta. Wang Lin estava muito familiarizado com essa cena. Não muito tempo atrás, exatamente essa mesma coisa aconteceu. A luz violeta tornou-se cegante e de repente se espalhou. A misteriosa restrição apareceu, mais uma vez. Ao mesmo tempo, a enorme porta apareceu diante dos olhos de Wang Lin. Tudo isso era simplesmente bizarro demais e deixou Wang Lin muito chocado. Ele não sabia que a conta do céu apareceu pela primeira vez aqui. Todas as mudanças misteriosas que ocorreram aqui foram causadas pelo aparecimento da conta que desafia o céu. Wang Lin inadvertidamente fez o seu caminho até aqui e trouxe a conta desafiadora do céu de volta para onde ela originalmente apareceu. Pode-se dizer que o karma estava envolvido nele. No entanto, isso não foi totalmente involuntário. Na verdade, quando Wang Lin se feriu e procurou este lugar, não foi apenas devido às características do dragão do trovão. Um motivo ainda mais oculto foi a conta que desafia o céu. A conta que desafiava o céu era a única coisa
que havia se fundido com a alma original de Wang Lin e não existia mais fisicamente, então tinha a capacidade de influenciar a alma original de Wang Lin. Na verdade, a sensação confortável vinha do céu desafiador. Se fosse esse o caso, não teria sido um grande problema. A conta incompleta que desafiava o céu ainda não tinha reconhecido um dono, então, mesmo que Wang Lin a tivesse trazido para cá, ela não teria nenhum dono. No entanto, quando os 5 elementos foram concluídos, a conta desafiadora do céu mudou. Quando a porta enorme apareceu, significa que Wang Lin ativou a conta que desafia o céu pela primeira vez. Essa ativação significava que a conta havia reconhecido um proprietário. Depois disso, Wang Lin absorveu a conta desafiadora do céu e veio para cá. No momento em que tocou trovão aqui, ocorreu uma mudança. Se algum desses fatores estivesse faltando, a conta que desafia o céu não teria mudado assim. Nos poucos anos desde que a conta que desafia o céu surgiu, Wang Lin foi o único a chegar a esse degrau. A porta gigante apareceu mais uma vez. A luz violeta fez com que o mundo e até mesmo o lago do trovão ficassem roxos. O trovão tornou-se um trovão roxo. O surgimento da porta fez com que a sensação de admiração aparecesse em seu corpo mais uma vez. Embora ele já tivesse resistido uma vez, seu corpo ainda tremia ligeiramente, mas seus olhos permaneceram inflexíveis. Enquanto a luz violeta brilhava por toda parte, o braço gigante do lado de fora da porta apareceu mais uma vez. No entanto, fez o coração de Wang Lin pular desta vez. No momento em que o braço apareceu, uma grande quantidade de relâmpagos roxos imediatamente carregou em sua direção. Incontáveis fios de trovão envolveram o braço como se eles o tivessem dominado. Os olhos de Wang Lin se iluminaram e fixaram o braço. Depois de refletir um pouco, ele cerrou os dentes, saltou no ar e avançou em direção à porta gigante. Se este braço não estivesse travado pelo trovão, Wang Lin não teria escolhido entrar nele. No entanto, ele sentiu que se perdesse essa chance única na vida, ele nunca seria capaz de ver o segredo além da porta. Embora sua velocidade fosse ruim, ele encontrou uma saída. Se o braço se libertasse do trovão, ele imediatamente se viraria e fugiria. Ele estava cada vez mais perto. O braço começou a se mover, mas o trovão ao redor era como uma corrente de metal que o prendia. Isso fez com que a arma diminuísse. Os olhos de Wang Lin brilharam à medida que sua velocidade aumentava e ele avançou para a porta como um raio. No momento em que ele se aproximou, a porta se abriu por uma pequena fresta. No momento em que a lacuna se abriu, o mundo parou. O corpo de Wang Lin também parou fora da lacuna. Seus olhos se abriram amplamente e, neste momento, era como se sua mente tivesse sido sugada para dentro da porta. Tudo o que Wang Lin viu o fez tremer violentamente. Era como se sua alma de origem tivesse deixado seu corpo, pois ele não podia mais sentir seu corpo. Todo o seu ser parecia existir em um caos sem fim. Copyright Novel Full.c1. Todos os direitos reservados. Capítulo 723. Aqueles que buscam Dao entendem durante a morte. Lamentável. Capítulo 723. Aqueles que buscam Dao entendem durante a morte. Lamentável. Este lugar é o céu desafiando o espaço das contas. Os olhos de Wang Lin estreitaram-se ao reconhecer imediatamente este lugar. Ele estava muito familiarizado com este lugar. Estava cheio de caos e ocasionalmente havia bolas de luz brilhando. As bolas de luz imediatamente começaram a mudar, como se seu olhar fosse um catalisador. As bolas de luz que ele estava olhando de repente aumentaram. Eles incharam rápido demais, em um piscar de olhos, eles já eram enormes. Wang Lin ficou pasmo, pois as bolas de luz agora eram do tamanho de um planeta. Uma aura poderosa saiu das bolas de luz. Esta aura estava cheia de vitalidade. Essa vitalidade era extremamente pura, como se fosse um bebê recém-nascido. Pouco depois, nuvens de poeira surgiram e foram absorvidas pela luz. Logo, eles começaram a se condensar e formar massas de terra. Parte da poeira formou rios e oceanos. Wang Lin ofegou. Este era um planeta. A energia espiritual proveniente dele era muito rica. Além de não ter nenhum mortal vivendo nele, não era diferente de qualquer outro planeta de cultivo lá fora. Enquanto ele estava chocado, o planeta imediatamente começou a se degradar, como se o tempo estivesse se revertendo. Em um piscar de olhos, era mais uma vez uma bola de luz se tornando cada vez menor até que estava apenas piscando. A mente de Wang Lin gradualmente perdeu a consciência conforme a bola de luz mudou.
Ele estava completamente imerso neste espaço familiar, mas estranho. O tempo passou lentamente como se não houvesse um ponto final. Wang Lin parecia ter esquecido tudo. Ele estava em um estado estranho enquanto vagava neste espaço infinito. Ele sempre veria a cena de Str. Ange com as bolas de luz diante de seus olhos. Enquanto continuava a assistir a essa cena, Wang Lin pôde sentir lentamente um misterioso poder se acumulando. Esse poder estava em toda parte, e ele subconscientemente queria procurar sua fonte. Ele não percebeu como essa cena era semelhante a quando ele estava compreendendo os céus e procurando encontrar a origem do domínio da vida e da morte. Enquanto ele inconscientemente procurava a fonte desse poder, o tempo passou, mas ele não se importou. Eons se passaram, mas ele não parou. Era como se ele tivesse se tornado um espírito errante, sempre perseguindo. Wang Lin estava procurando o Dao. Seguindo os passos do Dao e buscando o fim do Dao. Era como se tudo no mundo tivesse se tornado a distância do passado. Era como se tudo tivesse se despedaçado e se tornado nada. Eles não podiam mais causar ondas em seu coração. Aqueles que buscam Dao entendem pela manhã e morrem ao entardecer. Lamentável. Aqueles que buscam Dao entendem durante a morte. Lamentável. Não houve fim para a busca. Wang Li tinha visto incontáveis bolas de luz se transformarem em um planeta e depois voltarem ao nada. Cada vez que isso acontecia, ele queria aprender aquele traço de Dao. No entanto, ele falhou em tocá-lo todas as vezes, mas aos poucos sentiu que estava ficando cada vez mais perto daquele traço de Dao. O Dao ficou lá apenas por um momento antes de desaparecer mais uma vez. Wang Lin parecia ter encontrado uma pista durante sua busca confusa. O misterioso poder que ele buscava parecia ser algo que estava além da existência de Deus. Essa percepção foi muito leve, mas deixou uma impressão profunda. Sempre esteve lá desde o início. O Dao parecia estar onde seu olhar estava, mas no momento em que ele movia seu olhar, o Dao parecia desaparecer. Foi uma sensação muito vaga, mas lentamente fluiu para o corpo de Wang Lin. Ele gradualmente sentiu que estava pegando as pegadas do Dao e prestes a entender a fonte do misterioso poder. Durante esse processo, em que não havia a noção de tempo, Wang Lin viu um planeta. Este planeta não foi formado por bolas de luz e existiu naturalmente. A vitalidade deste planeta era muito fraca, mas cheia de calor e ternura. Ao lado deste planeta estavam dois planetas, menores. Eles eram muito próximos e cada um emitia uma sensação de apego. No momento em que Wang Lin se aproximou, um dos planetas menores emitiu uma ondulação. Parecia estar cheio de alegria, exalando uma emoção poderosa. No momento em que Wang Lin viu os três planetas, sua mente tremia ao descobrir tal coisa. Ele inconscientemente queria levantar a mão, mas não percebeu que em seu estado atual, ele nem mesmo tinha um corpo. No entanto, sua mão ainda apareceu. Era como se tudo o que ele precisasse fazer o fosse pensar e isso se materializaria. Sua mão moveu-se suavemente e uma onda apareceu no vazio. Sob essa ondulação, os três planetas imediatamente se transformaram em três raios de luz e entraram nas mãos de Wang Lin. Wang Lin parou de buscar o Dao. Em seu estado de transe, parecia que ele era o Dao agora. Quando ele parou, sua mente se acalmou lentamente. Então, todo o seu corpo subconscientemente se transformou em uma bola de luz. Com o passar do tempo, a bola de luz em que ele se transformou se expandiu gradualmente. Ele absorveu a poeira circundante e, eventualmente, um planeta apareceu. As montanhas deste planeta eram espetaculares e os rios eram lindos. A terra estava cheia de energia e até o mar era tão azul quanto o céu, como se pudesse acomodar o mundo. Na parte norte do planeta havia apenas uma família. Um homem e uma mulher que viviam uma vida tranquila e pacífica. Era como se eles pudessem ter tudo o que quisessem, incluindo os incontáveis mortais nas aldeias vizinhas. Neste dia, um raio de luz passou pela parte sul do planeta. Dentro do raio de luz estava uma mulher vestida de branco. A mulher era linda e gentil como a água. Seu cabelo preto flutuou no ar. Às vezes, alguns fios ficavam na frente e ela colocava o cabelo atrás da orelha com as mãos de jade. Enquanto ela voava, seus olhos estavam confusos. Ela olhou para a terra enquanto mordeu o lábio inferior e murmurou, "Por que este mundo me dá um sentimento tão familiar?" Ela ponderou por um longo tempo antes de balançar a cabeça. Sua figura se moveu como um raio de luz e desapareceu no horizonte. Quero encontrar a resposta. O vento carregou a voz decisiva da mulher. O tempo passou lentamente como se fosse durar para sempre.
Inúmeros anos se passaram e tudo mudou gradualmente. As únicas coisas que nunca mudaram somos as três pessoas. Dois deles ainda viviam uma vida tranquila e o último ainda estava procurando uma resposta. Não foi até o fim que o Dao finalmente chegou. A Terra desapareceu e o planeta não existia mais. As três pessoas se transformaram em três bolas de luz e foram apanhadas dentro de uma enorme palma que então se afastou. À medida que a palma da mão se dissipava, a consciência de Wang Lin apareceu. Então, isso é Dao. A voz de Wang Lin ecoou no vazio. Tudo o que ele estava procurando acabou com ele mesmo. copyrightnovelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 724. Vem do terceiro passo. Capítulo 724. Vem do terceiro passo. Ele mesmo estava Dao. O céu e a terra eram feitos de incontáveis Dao. Ele era Dao. Antes dele havia incontáveis bolas de luz mudando da vida para a morte e da morte para a vida. Esta era a sua vida e morte Dao. No ciclo kármico, se havia efeito kármico, então havia causa kármica, como a busca de Li Muan por respostas e a vida comum de Wang Ping. Este era o seu karma Dao. Por um instante, Wang Lin sentiu que entendia algo, mas ao mesmo tempo não entendia nada. Esse tipo de confusão era como uma onda balançando em sua mente. Essa onda foi se tornando cada vez mais intensa até que fez sua mente tremer. Ele despertou. No momento em que recuperou a clareza, ele sentiu como se sua alma original fosse empurrada para fora violentamente. Quando ele abriu os olhos, ele ainda estava do lado de fora da porta. Nada ao seu redor havia mudado. O trovão ainda ribombava e a luz violeta ainda cobria a área. Foi como se tudo o que aconteceu não tivesse acontecido. Wang Lin ainda estava antes do portão, e tudo o que aconteceu foi apenas um sonho. Tão irreal e tão real. A porta que apenas abrira uma lacuna fechou-se lentamente diante de seus olhos e se dissipou. O enorme braço envolto pela luz roxa também desapareceu. A luz violeta se contraiu e mudou de volta para a conta desafiadora do céu. Houve uma mudança misteriosa na conta que desafia o céu. Antes, tinha os 5 elementos gravados. Agora eles foram substituídos por Yin e Yang. Yin era representado por uma lua e Yang era representado por um sol. Cada uma cobria metade da conta desafiadora do céu e eram distintas umas das outras. Ele flutuou em direção à testa de Wang Lin e entrou no ponto entre suas sobrancelhas. Wang Lin ainda estava parado no ar e seus olhos se fecharam lentamente. As cenas anteriores ainda ecoavam em sua mente. Ele, vagamente percebeu algo. Ele parecia ter esquecido uma vez mais a passagem do tempo e estava apenas imerso na compreensão em seu coração que continuava a ecoar em sua mente. Ele esculpiu o sonho irreal pouco a pouco em seu coração. Wang Lin sabia que tudo dentro do sonho era extremamente caro. Esta foi uma oportunidade celestial. Ele não poderia contar a ninguém sobre o sonho, e ele não seria capaz de explicá-lo claramente de qualquer maneira. Ele estava realmente com medo de contar a alguém. Ele teve a sensação de que o Alver e a empresa estariam dispostos a abrir mão de tudo por esta oportunidade. Mesmo que isso significasse desistir do planeta Tian'an, desistir de todos os seus tesouros mágicos e feitiços. O Alver e companhia não teriam hesitado em ter a chance de buscar Dao. Assim, porque essa busca pelo Dao abriria aquele terceiro passo misterioso pelo qual dezenas de milhares de cultivadores estavam se esforçando e ansiando. Aqueles que buscam Dao entendem pela manhã e morrem ao anoitecer. Aqueles que buscam Dao entendem durante a morte. Wang Lin ainda não sabia o valor da conta que desafia o céu, mas apenas a ponta do iceberg que ele viu o chocou profundamente. Isso era algo que ele nunca esqueceria. Esta busca pelo Dao não fez com que seu nível de cultivo aumentasse, mas refinou seu Dao. Antes, quando Wang Lin parou sob a porta, ele sentiu uma profunda sensação de admiração em sua alma. Isso acontecia por causa da diferença de níveis, assim como as pessoas aparecem aos olhos de uma formiga. Embora Wang Lin não estivesse no mesmo nível de existência da porta e ainda fosse uma formiga em comparação, ele era uma formiga que tinha visto o terceiro degrau. Ele tinha visto o terceiro passo. Enquanto estava imerso em seus pensamentos, o lago do trovão sob Wang Lin parecia ter sido afetado por algo. Uma grande quantidade de trovões começou a ser lida em todas as direções. Neste momento, um raio de trovão voou pelo campo de asteroides. Dentro do raio do trovão estava uma besta do trovão em armadura negra. Nas costas da besta do trovão estava o homem de cabelos negros. Seus olhos estavam cheios de cautela enquanto ele avançava para as profundezas do campo de asteroides.
Quando ele chegou perto do campo de asteroides, ele imediatamente percebeu que algo estava errado. As flutuações do trovão aqui eram muito violentas, muito diferentes da última vez que ele esteve aqui. Este trovão ainda continha uma aura incrivelmente poderosa. Isso chocou o homem de cabelos negros e o tornou extremamente cauteloso. Ele lentamente fez seu caminho através do campo de asteroides. Ele estava muito familiarizado com este lugar porque tinha estado aqui muitas vezes para cultivar o feitiço da origem do trovão, mas nunca esteve tão em guarda. Ele se moveu rapidamente e, após um período de tempo desconhecido, ele gradualmente se aproximou do centro. Quanto mais perto ele chegava, mais forte a sensação de choque se tornava. O que exatamente aconteceu no incêndio? A expressão do homem de cabelo preto era sombria. Seu nível de cultivo estava no estágio corporal Yang, e ele só precisava de um pouco mais para alcançar a conclusão então ele poderia entrar no estágio Nirvana Skrier. Com seu nível de cultivo, não havia muitas coisas que poderiam fazer com que ele se sentisse assim. Porém, neste momento, esse sentimento se tornou ainda mais forte. Depois de hesitar um pouco, ele cerrou os dentes e a besta do trovão avançou através da última camada de asteroides. Ele logo avistou o conhecido Lago Thunder à sua frente. Ele imediatamente viu o Anglin acima do Lago do Trovão. O atual Anglin era simplesmente muito estranho aos olhos do homem de cabelos negros. O Anglin estava flutuando no ar, uma grande quantidade de trovões percorria seu corpo e seu cabelo se movia sem vento. O tamanho do Lago do Trovão fez com que o homem de cabelos negros engasgasse. O Lago do Trovão diante dele o fez sentir como se tivesse vindo ao lugar errado. Na verdade, tinha a metade do tamanho de quando ele veio pela última vez a este lugar. Antes parecia interminável, mas agora parecia que ele quase podia ver o outro lado. A aparência dessa pessoa era como uma pedra tirada em águas calmas, criando inúmeras ondulações. O Anglin abriu lentamente os olhos. Este era um par de olhos indescritíveis. Eles pareciam conter o mundo e todas as leis do mundo. Era como se este par de olhos pudesse ver através dos céus e da terra. Deu uma sensação chocante, assim como o braço enorme que apareceu diante da porta. Esse tipo de sentimento chocaria qualquer pessoa que o visse e faria com que ficassem maravilhados como se fossem apenas uma formiga. Este par de olhos continha alguns vestígios do sonho irreal de Anglin. Nesse momento, era como se ele fosse os céus e a terra, ele era o Dao celestial. Essa foi a hora do terceiro passo. Os olhos de Anglin não estavam focados e estavam confusos enquanto ele olhava casualmente para o homem de cabelo preto. Esse olhar fez com que o homem de cabelos negros sentisse como se incontáveis raios tivessem acabado de explodir dentro dele. Era como se ele tivesse absorvido mais trovões do que poderia lidar com o feitiço de origem do trovão. Todo o seu corpo parecia ter sido fixado no lugar neste momento, e os olhos de Anglin eram as únicas coisas que existiam em seu mundo. Nesse instante, apenas esse olhar existia em sua vida. O trovão retumbou em seus ouvidos, mas parecia que estava muito longe. Ele podia ouvir claramente, mas não sentir. Ele não conseguia entender que tipo de olhar era, mas esse olhar continha uma força misteriosa muito além de sua compreensão. Este poder rasgou diretamente seus olhos e sacudiu todo o seu ser. Seu batimento cardíaco atingiu um limite como se estivesse prestes a explodir. Todo o sangue de seu corpo circulou loucamente junto com sua energia de origem. Ele ficou completamente horrorizado. Era como se ele desmaiasse sob esse olhar se não circulasse sua energia de origem. Que poder é esse? O homem de cabelos negros não foi capaz de mover seu corpo 1 centímetro. A energia de origem e sua energia girou loucamente. Mesmo que a energia de origem se dissipasse ou fosse desperdiçada, ele não poderia mais se preocupar com isso. Sua boca estava seca e seu corpo há muito tempo encharcado de suor. No entanto, ele simplesmente não conseguia desviar os olhos desse olhar louco. Com seu cultivo, esta foi a primeira vez em sua vida que ele sentiu algo tão assustador. Ele não ficou tão apavorado, mesmo quando conheceu o Senhor do Templo Celestial do Trovão. O Anglin olhou calmamente para o homem de cabelos pretos. Havia traços de sua busca pelo Dao em seus olhos. Ele só via uma pessoa, mas agora não importava se eram cultivadores ou mortais. Com aquele traço de compreensão nos olhos de Anglin, a outra pessoa parecia apenas uma formiga para ele. Enquanto no sonho de buscar o Dao, seu olhar era o Dao que fazia com que as bolas de luz passassem rapidamente por um ciclo de vida inteiro. Ele carregava o olhar que tinha durante aquele sonho quando olhou para o homem de cabelo preto.
Essa pessoa era como as bolas de luz do sonho. No entanto, em vez de se expandir rapidamente, essa pessoa estava se dissipando rapidamente. A pessoa se dissipou camada por camada e não parou. O terror nos olhos do homem de cabelos negros havia atingido o limite. Ele nunca havia experimentado tal crise de vida ou morte. A partir do momento em que o olhar pousou sobre ele, ele podia sentir sua alma de origem queimando. A energia, de origem em seu corpo parecia ter perdido o controle e formado uma chama invisível. O olhar da outra pessoa continha um poder aterrorizante ao qual ele era incapaz de resistir. Era como se os seus estivessem lhe dizendo para morrer. Morrer. Era como se ele fosse uma formiga, e uma sensação de temor tomou conta de seu corpo inteiro. Não só ele, a besta do trovão sob ele sentiu isso ainda, mais fortemente. Ele soltou gritos miseráveis e seu corpo começou a se dissipar em uma velocidade visível como se a sujeira retornasse à terra. Tudo isso aconteceu em um instante. A névoa nos olhos de Wang Lin desapareceu, então ele respirou fundo e fechou os olhos. O corpo do homem de cabelos pretos quase desabou quando ele despertou do poder terrível. Ele estava encharcado de suor e mais da metade da energia original de seu corpo havia sumido. Sua alma original encolheu um tamanho e ele estava extremamente fraco. Enquanto ele olhava para Wang Lin, o terror tomou conta de sua mente. Muito assustador. Que tipo de olhar era esse? Em que nível de cultivo ele está? O homem de cabelo preto engasgou, seu corpo tremia e seu rosto ficou completamente pálido. Ele se arrependeu de ter vindo aqui. Se ele não tivesse vindo aqui, ele não teria que experimentar aquele olhar aterrorizante agora. Ele não tinha dúvidas de que se aquela pessoa misteriosa tivesse olhado para ele por mais alguns instantes, ele teria desmaiado. Depois disso, ele teria se desintegrado e todos os vestígios dele teriam sido destruídos. Ele não teria sido capaz de escapar com sua alma original. A besta do trovão sob ele estava ainda pior e olhou para Wang Lin com terror nos olhos. O orgulho das bestas do trovão os fazia preferir morrer a ceder. No entanto, aquele olhar não era tão simples quanto a morte, era uma supressão de um nível superior. copyrightnovelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 725. A primeira pessoa a prometer. Capítulo 725. A primeira pessoa a prometer aos olhos do homem de cabelos negros. A figura de Wang Lin era infinitamente grande. O homem de cabelos negros até acreditava que ninguém no sistema estelar Eleven permaneceria ileso sob aquele olhar, nem mesmo o chefe do templo celestial do trovão. Em particular, o desprezo naqueles olhos fazia parecer que o mundo inteiro era apenas uma mera formiga. Essa sensação fez o corpo do homem de cabelos negros tremer. Devido ao seu orgulho, ele nunca sentira tanto respeito por ninguém. Quando a lacuna de poder não era muito grande, ele se enchia de pensamentos de resistência. No entanto, quando ele sentia que o poder de alguém era impossível de desafiar e ninguém que ele conhecia poderia comparar, ele só pensava em se submeter. Dao vista. Esse olhar deve ser a visão lendária Dao. O terror do homem de cabelos negros foi substituído por fanatismo. Sua mente estava em choque e seu corpo tremia. Quando ele pensava nas palavras visão Dao, ele ficava cheio de empolgação e horror. Os mortais têm a visão dos sonhos e os cultivadores têm a visão Dao. No entanto, essa visão Dao era apenas uma lenda. O homem de cabelos negros sabia apenas sobre rumores afirmando que uma pessoa havia aparecido no Eleven Star System, incontáveis anos atrás. Esta pessoa usou sua própria força e usou apenas um feitiço para derrotar todos os cultivadores da segunda etapa no sistema estelar de Eleven. Mesmo entre os cultivadores da segunda etapa, com exceção de alguns poucos, a maioria nem chegou a usar uma pedra ou tesouro mágico antes de perder. Essa pessoa ficou muito decepcionada e se virou para ir embora. Uma pessoa reuniu coragem para perguntar o nome do feitiço, e o que eles conseguiram foi uma frase simples. Este feitiço é chamado de Visão Dao. Não foi criado por mim, e todos vocês são capazes de executá-lo. O homem de cabelos negros respirou fundo, imediatamente saiu da besta do trovão e respeitosamente parou onde estava. Agora que não estava sob o olhar de Wang Lin, ele percebeu que havia outra pessoa, sentada em um asteroide próximo. O homem de cabelos pretos se assustou ao ver a pessoa. Ele naturalmente sabia que era uma marionete. Então ele viu a besta do trovão com chifres de prata na beira do lago do trovão. Quando ele chegou, foi imediatamente pego pelo olhar de Wang Lin, então não viu mais nada. Agora que ele examinou o ambiente, ele ficou chocado mais uma vez.
Uma besta do trovão com chifres de prata. Uma marionete ilusória do Yin. L. Ele também é um mensageiro do templo celestial do trovão. O homem de cabelos negros não se atreveu a acreditar em tudo isso. Ele não duvidava da identidade de Wang Lin, mas não achava que uma pessoa tão poderosa seria um mensageiro do templo celestial do trovão. Antes que pudesse pensar muito, Wang Lin abriu os olhos mais uma vez. Seus olhos voltaram ao normal. Mais cedo, não apenas o homem de cabelo preto ficou chocado, mas Wang Lin também ficou surpreso com isso. Será que aquela sensação anterior foi o terceiro passo? Wang Lin ponderou em silêncio. Esse sentimento era algo que só poderia ser obtido por acaso e não solicitado. No entanto, seu nível de cultivo era muito baixo. Esse sentimento era algo que ele podia manter em seu coração, mas não conseguia entender completamente. As cenas realistas do sonho irreal abriram-lhe a porta para o terceiro passo. Se alguém no Eleven ou no Aliança Star System soubesse disso, todos ficariam loucos pela conta. O maior objetivo de pessoas como Alvid era o terceiro passo. Eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa para este terceiro passo. Para eles, o terceiro passo estava longe de ser encontrado. Eles ainda estavam avançando na escuridão e procurando com amargura. No entanto, Wang Lin foi capaz de obter uma oportunidade inimaginável devido à conta que desafia o céu. Às vezes, o destino era assim. Depois de ver o Dao da terceira etapa, as conquistas futuras de Wang Lin eram imprevisíveis e inimagináveis. Júnior é um mensageiro de nível 2 do Templo Celestial do Trovão, Shingongu. Shingongu cumprimenta a Sênior. O homem de cabelo preto imediatamente rastejou no chão na posição que ele usava para agradecer a seu professor para mostrar seu respeito. Se um estranho tivesse visto isso, ficaria extremamente chocado. É preciso dizer que Shingongu era extremamente orgulhoso e cruel. Mesmo entre os mensageiros do Templo Celestial Thunder, L. era uma pessoa difícil, e a maioria das famílias de cultivo não ousaria provocá-lo. Mais importante ainda, o talento dessa pessoa era incrível. Até mesmo o senhor do Templo Celestial do Trovão disse uma vez que o talento de Shingongu poderia ser considerado o top 30 do sistema estelar Eleven. Esta pessoa não se cultivava por muito tempo, apenas 1000 anos. Em apenas 1000 anos, ele conseguiu atingir o estágio corporal Yang e estava mesmo no auge. Esse tipo de talento fazia com que as pessoas o temessem ainda mais do que sua maldade. Ninguém poderia determinar quais eram seus limites. Talvez ele pudesse finalmente se tornar um verdadeiro cultivador de segundo degrau. Wang Lin não se mexeu. Sua expressão era neutra enquanto ele olhava calmamente para Shingongu. Depois de ver o Dao do terceiro passo, embora seu nível de cultivo não tenha aumentado, sua força mental passou por uma mudança drástica. A natureza de sua alma era diferente de antes. Nesse momento, mesmo se estivesse diante do Alver, ele não sentiria nenhuma tensão. Era exatamente como os mortais que viram cultivadores e seus feitiços. Quando olharam para um rei mortal, não ficaram mais com medo. Sob o olhar de Wang Lin, embora Shingongu não sentisse o terror de antes, ele ainda tremia. Essa memória aterrorizante foi impressa em sua mente e não se dissiparia nem mesmo na morte. Na verdade, foi uma grande oportunidade para Shingongu. Se o vidente e a companhia não tivessem chance de obter a pérola, eles escolheriam experimentá-la pessoalmente, sem qualquer hesitação. Mesmo a besta do trovão ao lado dele, abaixou a cabeça e não tinha mais nenhum orgulho em seu rosto. Wang Lin desviou o olhar e perguntou calmamente, o que é? Seu estado de espírito atual ainda estava um pouco no sonho irreal, até mesmo seu tom refletia isso. Embora o cultivo de Shingongu estivesse no estágio corporal Yang, sua mente estava muito danificada agora. Em particular, com seu atual coração tímido, ele mal seria capaz de usar o poder de um cultivador de Yin ilusório. Quanto ao monstro Thunder, ele nem se atreveu a levantar a cabeça. O olhar de antes o fez perder todas as suas entranhas. As palavras casuais de Wang Lin de repente chocaram Shingongu. Ele disse rapidamente, Júnior. Antes de terminar de falar, Wang Lin acenou com a mão direita e disse, se não houver nada, saia rapidamente. Wang Lin decidiu estudar cuidadosamente a mudança na conta que desafia o céu. O poder da conta que desafia o céu estava muito além de sua imaginação. Apenas uma brecha na porta permitiu que ele visse o terceiro degrau. Se ele abrisse completamente. O coração de Wang Lin bateu rapidamente. Ele não conseguia imaginar o que aconteceria. Além disso, esse sonho fez com que seu domínio melhorasse.
Ele não estava longe do pico do estágio final do ascendente, o fim da primeira etapa do cultivo. Shingongu sentiu que a atitude de Wang Lin era muito normal. Uma pessoa poderosa deveria ser assim, pois foi ele quem atrapalhou o cultivo deste idoso. Este sênior foi gentil ao não matá-lo. Pensando no olhar de antes, Shingongu não duvidou de que aquele veterano o havia poupado. Caso contrário, ele teria sem dúvida morrido. Sua mente trêmula e o choque se transformaram em fanatismo e reverência. Depois de respirar fundo, ele disse, Sênior, Júnior é Shingongu, âmbar da família Shingon no domínio sul. Sou um mensageiro de nível 2 do Templo Celestial do Trovão e um cultivador corporal Yang. Imploro ao Sênior que me permita fazer o juramento ao Sênior. Não que ele não fosse capaz de ver através do culto de Wang Lin, mas aquele olhar aterrorizante o fez esquecer tudo isso. Ele até acreditava que este era um verdadeiro cultivador poderoso. Se um cultivador poderoso estava escondendo seu nível de cultivo, eles fariam os outros acreditarem que eles eram um cultivador ascendente. Compromisso. Wang Lin ficou surpreso e olhou para Shingongu. Shingongu disse rapidamente, o cultivo de Júnior é suficiente e eu sei que não estou qualificado para prometer a Sênior. No entanto, Júnior é extremamente sincero e, além disso, tenho muitas famílias que estão prometidas a mim, então Júnior pode ajudar a satisfazer qualquer uma das demandas de Sênior. Júnior sabe que tais coisas não são nada aos olhos de Sênior, mas espero que Sênior me permita prometer a você dada a minha sinceridade. Wang Lin franziu a testa. Depois de refletir um pouco, ele balançou a cabeça. Ele não poderia usar aquele feitiço novamente, e com um olhar, ele poderia dizer que essa pessoa era extremamente orgulhosa. Se essa pessoa notasse algo, causaria problemas desnecessários. Quando Shingongu viu Wang Lin balançar a cabeça, ele imediatamente disse, Sênior, Júnior é extremamente sincero e nunca se arrependerá, não importa quanto tempo passe. Enquanto o Sênior estiver disposto a me dar algumas dicas durante minha descoberta, Júnior está disposto a desistir de uma parte da minha alma Dao para prometer a Sênior por 1000 anos. Enquanto ele falava, sua mão formou um selo, e apontou para sua testa. Uma luz negra que continha seu domínio e Dao voou para fora de sua cabeça. No Aleaven Star System, uma pessoa que promete pode se render seletivamente. A alma Dao de alguém era a coisa mais importante que poderia ser dada. Uma vez que sua alma Dao fosse controlada por outra pessoa, embora não fosse o mesmo que a morte, seu coração Dao poderia ser afetado. As consequências tiveram um significado muito mais duradouro. Dar sua alma Dao mostrou a sinceridade de Shingongu. Ele estava realmente assustado com o olhar de Wang Lin. Ele tinha uma vaga sensação de que se desistisse dessa chance hoje, ele se arrependeria pelo resto de sua vida. Shingongu confiava muito em seus sentimentos. Muitas decisões importantes em sua vida foram tomadas devido aos seus sentimentos, e neste momento esse sentimento era muito forte, o que fortaleceu sua crença. Olhando para Shingongu mostrando sua alma Dao, os olhos de Wang Lin se estreitaram. Embora ele não soubesse o que era, ele entendeu o que representava. Depois de refletir por um longo tempo, Wang Lin perguntou lentamente, você não vai se arrepender? Shingongu imediatamente respondeu respeitosamente. Júnior definitivamente não vai se arrepender. Wang Lin não perdeu mais tempo. Ele acenou com seu ande e a alma Dao de Shingongu voou. Ele o devorou e ele entrou em sua alma de origem. Depois de colocar de lado a alma Dao, Wang Lin perguntou calmamente, por que você veio aqui? Shingongu sorriu amargamente. O Tunder Celestial Realm está prestes a abrir, então Júnior queria pegar, emprestado este lugar para cultivar alguma energia de origem. Copyright Novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 726. Condensação da origem do trovão. Capítulo 726. Condensação da origem do trovão. A expressão de Wang Lin era neutra enquanto ele sentia a alma Dao de Shingongu. O domínio dessa pessoa era semelhante ao de Lin Tianyu, mas havia diferenças. No entanto, como Wang Lin não entendeu as experiências de vida de Shingongu, ele não foi capaz de ter uma visão completa. Quanto tempo antes do Tunder Celestial Realm abrir? Wang Lin falou com calma e seus olhos se fecharam ligeiramente. Shingongu disse respeitosamente, mais 10 anos antes da abertura do Reino Celestial do Trovão. Então, pode-se usar a fornalha do trovão para entrar. Wang Lin ponderou um pouco. Ele estava muito interessado no Reino Celestial do Trovão. Quando ele entrou no Reino Celestial da Chuva,
ele não conseguiu absorver nenhum jade celestial. Porém, neste momento, ele poderia absorver uma grande quantidade. Esta viagem ao reino celestial do trovão permitiria que o seu culto chegasse ao fim. O reino celestial está quebrado. Qual é a restrição para entrar no reino celestial? Os olhos de Wang Lin brilhavam ao olhar para Xingongu. Xingongu ficou surpreso. Depois de hesitar por um momento, ele fez algumas especulações com base nas palavras de Wang Lin. Os olhos de Wang Lin estavam calmos enquanto ele calmamente disse: "Este velho não é alguém do Aleaven Star System." Os pensamentos aleatórios da mente de Xingongu desapareceram. Quase no momento em que Wang Lin falou, ele deu a mesma resposta. Em sua mente, apenas esse tipo de origem se adequava ao status de Wang Lin. Sênior, o reino celestial do trovão do meu sistema estelar Aleaven não foi danificado muito seriamente. A limitação do cultivo é o estágio final do ascendente. No entanto, o Tumber Celestial Palace tem um método para os cultivadores da segunda etapa entrarem. A premissa é que eles não usam a força além do estágio inicial do Nirvana's Krier. Wang Lin acenou com a cabeça e perguntou mais alguns detalhes. Este reino celestial do trovão era semelhante ao reino celestial da chuva. Afinal, incontáveis anos atrás, os reinos celestiais da chuva e do trovão eram passagens para o antigo reino celestial. Depois de obter as informações, Wang Lin olhou calmamente para Xingongu e disse: "Esqueça. Você pode ficar aqui e cultuá-la, mas não perturbe este velho." Xingongu assentiu rapidamente. Ele tinha vindo aqui com o propósito de cultivar, mas agora ele estava gravemente ferido e seu nível de cultivo havia caído. Seria difícil encontrar um lugar melhor em apenas 10 anos. Além disso, apenas curar seus ferimentos levaria muito tempo. Era possível que ele só conseguisse se recuperar quando o Tumber Celestial Realm se abrisse. Depois que Wang Lin permitiu que ele ficasse, ele imediatamente sentiu gratidão em seu coração. Na verdade, ele normalmente não se sentiria assim, mas já havia se rendido subconscientemente em seu coração. Ele estava completamente pasmo com o olhar de Wang Lin. Wang Lin desviou o olhar e não prestou mais atenção em Xingongu. Ele se virou e caminhou em direção às profundezas do Lago do Trovão. No início, Xingongu não percebeu, mas logo suspirou. Era realmente alguém com um nível de cultivo mais alto e seu trovão não era comum. Com seu cultivo, ele só poderia ir 50 passos de profundidade e nem meio passo adiante. No entanto, seu olhar seguiu Wang Lin e viu Wang Lin caminhar 100 passos dentro do Lago do Trovão antes de se sentar. Xingongu respirou fundo e seus olhos se encheram de reverência. Por estar ferido, ele só conseguiu dar 10 passos antes de não poder prosseguir. Nesse ponto, ele rapidamente se sentou e começou a cultivar o feitiço de origem do trovão. Sua besta do trovão também deu alguns passos com cuidado. Sua grande cabeça ocasionalmente se virava para Wang Lin e seus olhos se enchiam de medo. Era uma besta espiritual, então seus instintos o fizeram temer ainda mais o olhar de Wang Lin. Aquele olhar fez a besta do trovão quase enlouquecer. Parecia que estava voltando à sua origem. Nunca havia sentido algo assim antes. Mesmo agora, ainda tinha medo de Wang Lin. Quando estava prestes a se deitar, um rugido veio de longe. A besta do trovão de Wang Lin caminhou lentamente até ele, e quando ele passou pela besta do trovão de Xingongu, a besta do trovão de Wang Lin lançou-lhe um olhar cruel. A besta trovão de Xingongu recuou e não ousou mais se aproximar. Seu orgulho foi completamente destruído pelo olhar de Wang Lin. Do contrário, do jeito que estava para crescer o chifre, não teria cedido assim. A besta do trovão com chifres de prata balançou a cabeça e passou alegremente. Ele caminhou 10 passos para dentro do lago do trovão e deitou-se para absorver o trovão. À distância, o guarda celestial estava sentado em um asteroide. Seus olhos estavam brilhando e ocasionalmente olhavam para Xingongu. 100 passos era o limite de Wang Lin, e isso só porque ele tinha visto o terceiro passo, que fez sua alma evoluir. Olhando para o trovão, ele sentiu como se pudesse ver vagamente mudanças estranhas semelhantes a quando ele usou o golpe celestial. Quando percebeu essa mudança, Wang Lin conseguiu dar 100 passos antes de não conseguir se mover mais. Ele se sentou e começou a absorver o trovão em seu corpo. O feitiço de origem do trovão extraiu o trovão e constantemente refinou a energia de origem dele. Com o passar do tempo, uma grande quantidade de trovões se juntou de todas as direções e foi absorvida por seu corpo. Conforme o feitiço de origem do trovão operava, lentamente extraiu a energia de origem do trovão e alimentou sua alma de origem.
Uma sensação muito confortável emergiu lentamente do corpo de Wang Lin. Quando Wang Lin alcançou o ascendente devido ao cristal ascendente de Zoyin, Wang Lin tinha mais energia de origem do que a maioria dos cultivadores. Isso significava que seu caminho era muito suave, mas o uso do golpe celestial e a batalha com o Toísta do Trovão fizeram com que ele consumisse muita energia de origem. Como resultado, ele estava no limite de seu nível de cultivo cair. A energia de origem era algo muito difícil de recuperar para os cultivadores de primeira etapa. Se Wang Lin não tivesse uma alma de origem do trovão, ele teria se arrependido por toda a vida. Conforme a energia de origem entrou em Wang Lin e alimentou sua alma de origem se recuperou lentamente. Esse processo foi muito lento. A mão de Wang Lin se fechou e começou a tremer. Uma grande onda de trovão se espalhou imediatamente 10 vezes a quantidade de trovões instantaneamente atacou Wang Lin. Mesmo ele não pôde deixar de sentir dormência. Wang Lin respirou fundo e imediatamente começou a refinar. A ação de Wang Lin causou uma série de explosões que despertaram Xingonglu. Ele respirou fundo e abriu os olhos. No entanto, quando ele viu Wang Lin, suas pupilas diminuíram repentinamente. Ele é digno de ser sênior. Ele se atreveu a atrair tantos trovões em seu corpo em 100 passos. Se eu estivesse nessa posição, meu corpo não seria capaz de suportar, e até minha alma de origem seria danificada. Os olhos de Xingonglu brilharam e ficaram animados. Parece que preciso trabalhar mais duro. Os olhos de Xingonglu brilharam e então ele atraiu mais trovões para seu corpo. Seu corpo estremeceu e imediatamente começou a absorvê-lo. Wang Lin ativou o feitiço de origem do trovão e 10 vezes mais trovões do que antes entraram em seu corpo. Com o aumento da quantidade de trovões, a energia de origem dentro de sua alma de origem gradualmente começou a se recuperar mais rápido. No entanto, ainda estava longe de se recuperar completamente. Afinal, apenas uma lasca de energia de origem poderia ser extraída de cada fio de trovão, e depois de ser refinada, menos ainda era deixada para consumo. O tempo passou lentamente e, em um piscar de olhos, 2 anos se passaram. Em 2 anos, Wang Lin permaneceu quase imóvel, mas em vez de 10 vezes o trovão normal, ele estava absorvendo 20 vezes o trovão normal. Ele era como um pedaço de metal humanoide que foi jogado na onda do trovão e atraiu o trovão como um louco. Quanto a Xingonglu, ele trabalhou ainda mais durante esses 2 anos e seus ferimentos foram se recuperando gradualmente. Durante esses 2 anos, Wang Lin observou Xingonglu. Essa pessoa também cultivou a pelota de origem do trovão. No entanto, Wang Lin foi capaz de absorver apenas um traço de cada fio de trovão, enquanto Xingonglu foi capaz de absorver 10 vezes mais. Conforme ele observou e gradualmente descobriu algumas pistas, isso tinha muito a ver com quanta energia de origem alguém tinha. Quanto mais energia de origem se tivesse, mais energia de origem poderia ser absorvida. Foi essa característica que tornou tão grande a disparidade entre cada nível na segunda etapa. Durante esses 2 anos, Wang Lin gravou em seu coração tudo o que viu sobre o terceiro passo e muitas vezes os compreendeu, então ele teve alguma colheita. Neste dia, ele se levantou e caminhou em direção ao centro do Lago do Trovão. Sons de snap encheram a área, após cada etapa. A mudança atraiu a atenção de Xingonglu. Ele abriu os olhos e olhou para Wang Lin. Não apenas a empolgação em seus olhos não diminuiu, mas também havia lampejos de expectativa. Wang Lin não prestou atenção em Xingonglu e olhou para o centro do Lago do Trovão. Este Lago do Trovão era muito grande. Embora tivesse encolhido pela metade devido à conta que desafiava o céu, ainda era chocante. Neste momento, Wang Lin era considerado apenas como estando no limite muito longe do centro. O trovão no Lago do Trovão era naturalmente mais poderoso do que mais próximo do centro, que era o local com a maior concentração de energia de origem. Poderia até dizer que a energia de origem dentro de 100 fios de trovão na borda não poderia ser comparado à energia de origem dentro de um fio de trovão no centro. Depois de refletir um pouco, Wang Lin levantou os pés e deu um passo à frente. Seu coração estava calmo e até continha um toque de cautela. No entanto, não muito longe, Xingonglu estava extremamente animado ao olhar para Wang Lin e pensar: finalmente consegui ver um feitiço de sênior. Esta é uma oportunidade única na vida. Devo observar com cuidado e talvez ganhe alguma iluminação. Ele estava muito animado, não menos do que quando rompeu a primeira etapa e entrou no estágio Yin ilusório. Na verdade, sua excitação era várias vezes mais intensa do que daquela vez.
Além do fato de que este lugar era adequado para curar seus ferimentos, a outra razão que ele queria cultivar aqui era para seguir o Anglin. Ele esperava obter dicas de Anglin, ou mesmo ver feitiços à distância. Ele esperou 2 anos e agora finalmente teve a oportunidade. Sem qualquer hesitação, Shingongu dispersou o trovão ao redor de seu corpo. Ele observou cada movimento de Anglin, pronto para se lembrar com firmeza de tudo o que testemunhou. Até a besta do trovão com a armadura ergueu a cabeça e olhou para o Anglin à distância. Seus olhos estavam cheios de admiração e havia, até um vislumbre de expectativa. Apenas a besta do trovão com chifres prateados de Anglin revirou os olhos e nem olhou para trás. Ele dormiu sonolento e absorveu o trovão. Capítulo 727, Lei do Trovão. Só indo mais fundo para absorver o trovão posso acelerar as coisas. Se eu ficar no limite, mesmo que esteja absorvendo 10 vezes o trovão e o efeito pareça o mesmo, na realidade há uma grande diferença. O Anglin ponderou silenciosamente enquanto caminhava em direção ao centro do Lago do Trovão. Esta etapa causou uma ondulação quando pousou no Lago do Trovão. Atraiu incontáveis raios de trovão. A mente de Anglin estava focada e seus olhos emitiam raios. Sua alma de origem era como seu coração agora. Embora não estivesse batendo, pulsou um trovão que encheu seu corpo. Seu corpo era feito de trovão, então o trovão encheu seu corpo sem qualquer resistência enquanto esta alma de origem se liberava mais. O trovão percorreu seu corpo e criou uma série de explosões. Este trovão ecoou dentro de seu corpo. O Anglin avançou e deu mais um passo. Uma tempestade apareceu imediatamente dentro do Lago do Trovão, atraindo grande quantidade de trovões. Os raios caíram e fizeram com que parecesse uma verdadeira prisão de trovões que impedia toda a vida de seguir em frente. Houve um poderoso trovão dentro deste trovão. Comparado a isso, o poder do trovão dentro da alma de origem de Anglin era como comparar um vagalume com a lua brilhante. Este lugar é muito estranho. A força do trovão aqui é simplesmente incrível. Os pés de Anglin pousaram, causando uma série de explosões que ecoaram pelo Lago do Trovão. Ele não parou e continuou avançando 10 passos. Cada passo que dava desencadeava uma explosão ainda mais violenta do que um trovão. Era como se o mundo inteiro estivesse tremendo. Em particular, a velocidade de Anglin era muito rápida, então ele deu 10 passos quase instantaneamente. O estrondo estrondoso ecoou pelo espaço. Este choque desencadeou uma enorme onda de choque de trovão. Nesse momento, parecia que o mundo estava coberto de raios, e foi uma cena muito chocante. O Anglin não conseguiu dar mais um passo. Sua localização atual ainda era à beira do Lago do Trovão, mas sua alma de origem não conseguia mais suportar. Parecia que se desse mais um passo, sua origem na alma ficaria ferida. Minha alma de origem devorou metade de um antigo dragão do trovão e meu corpo é feito de trovão. Todo o meu ser quase não difere do trovão real, mas mesmo assim, tenho que parar por aqui. Este trovão aqui é simplesmente muito poderoso. O Anglin sentiu relutância em seu coração e começou a refletir. Não muito longe, Shingongu franziu a testa e seus olhos revelaram uma pitada de decepção. A reverência em seus olhos diminuiu quando ele olhou para o Anglin, e pensou, isso não está certo. Com a cultura de sênior, por que ele parou por aí? Poderia ser. Seus olhos brilharam. Até a besta do trovão ao lado dele estava observando de perto, e o medo em seus olhos se dissipou ligeiramente. A besta do trovão com chifres de prata não se moveu e continuou a cultivar como se já soubesse desse resultado. Enquanto Anglin ficou ali por mais tempo, a decepção de Shingongu ficou ainda mais forte e ele soltou um suspiro. Ele queria ver um feitiço poderoso da pessoa a quem prometeu, mas, infelizmente, não viu nada. Esse forte contraste fez com que a poderosa reverência que ele nutria por Anglin morresse muito. Seu coração extinto também estava se recuperando lentamente. Embora 100 passos seja uma lacuna intransponível para mim agora, uma vez que meu cultivo chegue ao estágio de Nirvanas Krier, com certeza serei capaz de alcançar meros 100 passos. No entanto, como sênior, como ele só poderia ser tão forte? A expressão de Shingongu tornou-se sombria e ele começou a observar cuidadosamente. O Anglin olhou para o Lago do Trovão à sua frente. Nesse momento, era como se ele tivesse esquecido tudo. Tudo ao seu redor desapareceu, e era como se o Lago do Trovão fosse a única coisa que restava. Exatamente como quando ele estava fora do portão e olhando para a brecha, para o espaço das contas desafiadoras do céu.
Assim como naquela época, ele até se esqueceu de seu próprio corpo e olhou apenas para o lago infinito do trovão. Depois de um tempo desconhecido, depois de esquecer o tempo, esquecer tudo, o corpo de Wang Lin se moveu. Ele casualmente caminhou para frente. Este passo foi muito casual, mas parecia cair na hora certa. Um raio de trovão apareceu logo abaixo de seus pés. Parecia que ele havia pisado naquele raio de trovão. A reverência e a expressão sombria de Xingongu, originalmente diminuindo, ficaram assustadas. Ele parecia ter alcançado a iluminação, mas não conseguia entender. O Thunderbeast blindado também se assustou. Os olhos da fera se estreitaram ao olhar para Wang Lin. Wang Lin não tinha expressão, permaneceu neutro. Seus olhos estavam vazios quando ele deu outro passo. Assim como da última vez, no momento em que seu pé pousou, houve um raio de trovão para ele pisar. Pouco depois, Wang Lin deu mais um passo. Do começo ao fim, ele foi extremamente casual, como se não estivesse caminhando em direção ao lago do trovão construído em seu próprio quintal. A cada passo que dava, havia um raio de trovão sob seus pés. Os olhos de Xingongu se abriram ferozmente. Seus olhos estavam cheios de horror e ele respirou fundo. A reverência que desaparecia mostrou sinais de retorno e a decepção imediatamente desapareceu. Enquanto ele olhava para Wang Lin, o horror em seus olhos ficava cada vez mais forte. A seus olhos, uma vez pode ser acidental, mesmo 2 ou 3 vezes, ainda pode ser considerado acidental ou sorte. No entanto, um raio de trovão pareceria apoiar cada passo que Wang Lin deu. Isso não era mais algo que as palavras acidente e sorte pudessem explicar. Aos seus olhos, isso era algo completamente impossível. Isso estava completamente além de sua imaginação. Nesse momento, a seus olhos, Wang Lin havia se tornado o mestre de todos os trovões do mundo. O estranho comportamento do Lago do Trovão estava claramente dando as boas-vindas a Wang Lin. Acolhedor, sim, é acolhê-lo. O horror nos olhos de Xingongu tornou-se cada vez mais forte e preencheu seu corpo. Nesse momento, uma sensação de excitação percorreu seu corpo como uma tempestade. Ele esperou 2 anos para ver feitiços como este. A besta do trovão blindada ao lado dele de repente levantou a cabeça. O sentimento de admiração surgiu mais uma vez dentro desta besta do trovão. A compreensão da besta do trovão para o trovão estava muito acima da de seu mestre. Em sua visão, o Lago do Trovão não estava acolhendo Wang Lin, era que cada passo de Wang Lin estava pousando em uma veia do Lago do Trovão. Não muito longe dali, a besta do trovão com chifres prateados que nunca olhava e parecia não querer nem mesmo olhar para Wang Lin se levantou de repente. Seus olhos enormes estavam cheios de um horror nunca antes visto enquanto ele olhava diretamente para Wang Lin. Aos olhos de Wang Lin, o que ele viu não foi mais o Lago do Trovão, mas raios de luz que apareceriam e desapareceriam. Cada vez que seu pé pousava, ele sempre pousava na luz brilhante. Ele parecia ter adquirido a iluminação em seu coração, como se este fosse o método mais correto. Ele deu um passo após o outro e parecia ter esquecido tudo. O corpo de Xingongu estremeceu e ele não se atreveu a piscar. Ele não queria perder nenhum momento do que estava acontecendo. Ele não conseguia nem acreditar em tudo o que estava acontecendo antes dele. Wang Lin foi se movendo cada vez mais rápido até que ele apenas deixou uma imagem posterior, mas aquele raio de trovão sempre aparecia sob seus pés todas as vezes. No final, o corpo de Wang Lin emitiu um clarão brilhante de trovão e, em seguida, uma violenta tempestade foi detonada em torno dele. Ele era como um barco solitário que vagava com calma e firmeza entre as ondas violentas de um trovão. Muito assustador. Este é um verdadeiro feitiço de trovão. Este é um verdadeiro trovão. A reverência nos olhos de Xingongu aumentou mais uma vez e seu coração começou a bater forte como se fosse explodir em seu peito. Sua reverência foi várias vezes mais forte do que há 2 anos. Sua reverência por Wang Lin atingiu um novo patamar que poderia ser considerado uma crença cega. A besta do trovão que o cercava estremeceu violentamente, e o espanto que sentiu foi ainda mais intenso. Seu sentimento de trovão era muito mais profundo do que o de Xingongu. Ele pensava que Wang Lin era a origem do trovão, e o temor do fundo de sua alma o fez se render completamente. Neste momento, se Wang Lin lhe pedisse para atacar Xingongu, ele obedeceria, sem qualquer hesitação. A besta do trovão com chifres de prata de Wang Lin ficou ainda mais chocada. Sentiu descrença ao olhar para Wang Lin. Seu corpo tremia com as memórias em sua herança.
Nesse momento, Wang Lin parou e a cena estranha à sua frente desapareceu. Este estado veio sem deixar vestígios e desapareceu sem deixar vestígios. No momento em que seu corpo parou, Wang Lin acordou. Seus olhos estavam confusos e demorou muito para se recuperar gradualmente. Isso fez com que sua compreensão do trovão se tornasse mais profunda. Ele sabia que tudo o que via estava relacionado à compreensão que ele tinha em relação ao terceiro passo. Embora isso não aumentasse seu poder ofensivo, era muito mais importante do que qualquer feitiço ou tesouro celestial. Era como uma formiga que viu o mundo humano e viu as cidades magníficas. Depois de ver aquelas cenas incríveis e voltar para sua caverna, a formiga notaria as semelhanças entre os dois mundos. Wang Lin estava se sentindo assim. Quando ele acordou, ele se viu na parte interna do Lago do Trovão. Embora ainda estivesse longe do centro, a distância não podia mais ser descrita em etapas. O caçador por aqui era muito mais denso do que o trovão na borda. Todo trovão aqui continha grandes quantidades de energia de origem. Wang Lin sentou-se e absorveu um fio. Este fio de trovão entrou em seu corpo e imediatamente o fez tremer como se uma força poderosa tivesse acabado de chocá-lo. Seu corpo inteiro estava entorpecido e até mesmo sua alma de origem começou a desacelerar como se estivesse na água. Xingongu desviou olhar. Sua reverência por Wang Lin havia chegado ao auge. Ele havia ganhado alguma forma de iluminação antes, então ele estava muito animado. Quando ele estava prestes a se sentar e se cultivar nesta iluminação, ele repentinamente franziu a testa. Seus olhos ficaram frios e ele olhou para o campo de asteroides distante. Pouco depois, um raio de luz roxa passou voando. Havia uma espada de madeira dentro desta luz, e uma pessoa estava de pé sobre a espada de madeira. Este lugar com certeza é animado. Uma voz zombeteira chegou lentamente. copyright.novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 728, dúvida. Capítulo 728, dúvida. Esta era uma espada de madeira roxa que emitia uma aura fria e feroz. A espada também emitia um brilho roxo e deixou um rastro roxo. A luz roxa parou fora do Lago do Trovão. Sobre a espada estava um homem de cerca de 30 anos. Seu rosto estava branco, sem pelos faciais e ele era ligeiramente bonito. No entanto, seus olhos de fênix revelaram uma sensação feminina estranha. Ele estava vestindo uma túnica púrpura dourada que parecia fluir com um vento invisível. Seu olhar passou por Xingongu e pousou em Wang Lin. O que o homem viu fez com que suas pupilas diminuíssem de maneira indiscernível e todos os poros de seu corpo se abrissem imediatamente. No momento em que essa pessoa apareceu, a expressão de Xingongu tornou-se sombria. A besta do trovão ao lado dele se levantou e grunhiu, seus olhos cheios de um olhar hostil. Quanto à besta do trovão com chifres de prata, ela desviou o olhar de Wang Lin e olhou para o homem feminino. Seus olhos estavam cheios de desdém quando ele mentiu lá e começou a brincar com o trovão ao seu redor. Esses fios de trovão eram extremamente obedientes sob seu controle. Eles se moviam ao redor de seu corpo como pequenas mãos coçando uma coceira. Não muito longe, em um asteroide, o guarda celestial apenas ficou lá sentado e nem mesmo olhou para ele. Se essa pessoa ameaçasse seu dono, ela atacaria imediatamente, mesmo que tivesse que se sacrificar. Isso se deveu à impressão deixada em sua alma. No entanto, se não houvesse nenhuma ameaça ao seu mestre, a pessoa diante dele poderia matar 100.000 pessoas e não se moveria um centímetro. Xingongu disse, Zhangkongli. O homem feminino desviou cuidadosamente o olhar de Wang Lin, porque temia causar um mal-entendido. Em sua opinião, embora o nível de cultivo dessa pessoa estivesse apenas no estágio final do ascendente, ser capaz de entrar no anel interno do Lago do Trovão era simplesmente muito estranho. A menos que essa pessoa estivesse escondendo um tesouro inimaginavelmente poderoso, ela deve ter escondido seu nível de cultivo real. Ele também viu a besta do trovão com chifres de prata na beira do lago e a marionete. Sua suspeita se aprofundou. Ele pensou, ele deve ter algum tesouro escondido. É impossível para ele esconder seu nível de cultivo. Porque há duas bestas do trovão aqui. Essa pessoa também poderia ser um mensageiro do templo celestial do trovão. Afinal, estar dentro do círculo interno do Lago do Trovão era uma perspectiva aterrorizante. Mesmo com o pico do cultivo do Yang corporal, era impossível para ele entrar no círculo interno. É o Xingong HU da família Xingong. Eu não te reconheci antes. Seu nível de cultivo caiu muito. O homem feminino concentrou sua mente e olhou para Xingongu.
Shingongu bufou friamente em sua cabeça, mas sua expressão permaneceu a mesma. No entanto, seus olhos estavam um pouco sombrios quando ele disse calmamente: "Este lugar não é para você. Por que você ainda não saiu?" Embora ele estivesse ferido e seu cultivo não tivesse se recuperado, com o Anglin aqui, ele ainda ousaria falar assim. Mesmo que o Senhor do Templo Celestial do Trovão viesse pessoalmente. Zanconglia franziu a testa e olhou inconscientemente para o Anglin. Ele disse lentamente: "Que palavras grandes. Este lugar pertence à sua família Shingon. Você não permitirá que pessoas de fora venham só porque você trouxe um novato aqui para cultivar?" Shingon Gagao zombou, mas não explicou. Ele disse friamente: "Se você não sair em 3 respirações, é melhor não sair." Ele realmente não gostava desse homem talentoso da família Zan. Se não fosse pelo fato de suas forças estarem muito próximas, os dois já teriam se atacado. Se este Zanconglia permanecesse ingrato e perturbasse o cultivo de seu pai, ele atacaria mesmo que seu cultivo estivesse danificado. Enquanto o Senhor olhasse para Zanconglia com aquele olhar, seria o suficiente para fazer Zanconglia entrar em colapso. Afinal, essa pessoa não era um mensageiro do Templo Celestial do Trovão. Embora matá-lo fosse problemático, enquanto o Senhor estivesse aqui, seria uma questão pequena. Os olhos de Zanconglia se estreitaram e ele recuou imediatamente. Ele era uma pessoa cautelosa e, ao recuar, seus olhos pousaram em Wanglin, que estava nas profundezas do Lago do Trovão. A suspeita em seu coração ficou ainda mais forte. Por que esse Shingongu fala assim? Seus ferimentos podem ser facilmente vistos por qualquer olho perspicaz. Ele poderia estar blefando. Se ele não está blefando, então ele deve ter um motivo. Poderia ser este Júnior. Zanconglia pensou em muitas coisas ao mesmo tempo. 3 respirações se passaram. Shingongu sorriu e se levantou. O trovão imediatamente encheu seu corpo e emitiu sons de estouro. Ele avançou e a besta do trovão soltou um rugido ao segui-la de perto. No entanto, a diferença foi que, ao sair, olhou subconscientemente para o Anglin. Seus olhos estavam cheios de admiração e sem sombra de dúvida. O olhar da besta do trovão fez a mente de Zanconglia tremer. Embora Shingongu fosse uma pessoa intrigante, a besta do trovão era muito diferente. A informação revelada pelos olhos da besta do trovão não pode ser pensada muito profundamente. A resposta que seu olhar revelou abalou a mente de Zanconglia. Devido à sua personalidade cautelosa, ele imediatamente recuou sem hesitação e gritou: "Shingongu, sou uma pessoa atenciosa. Se você e eu batalharmos aqui, isso inevitavelmente perturbará o cultivo de seu Júnior. Se você quiser batalhar, deixe-nos sair daqui e batalhar fora do campo de asteroides." Houve uma ênfase na palavra Júnior. O olhar de Shingongu ficou frio quando ele saiu do Lago do Trovão e sorriu com desprezo. Por que passar por tantos problemas? Aqui vai ficar bem. Quanto mais Shingongu era assim, mais dúvidas Zanconglia sentia. Ele prefere recuar do que atacar. Estava claro que Shingongu estava tentando forçá-lo a atacar. Pensando no olhar da besta do trovão, uma ideia absurda surgiu na mente de Zanconglia. Seus olhos se iluminaram, sua mão formou um selo e um raio de trovão roxo apareceu em sua palma. A espada de madeira roxa sob ele liberou uma poderosa energia de espada. As duas forças se fundiram para formar uma pressão poderosa. Essa poderosa pressão continha a energia de origem. Foi apenas o primeiro feitiço, mas ele já estava usando o feitiço de origem. Estava claro que Zanconglia era extremamente cauteloso nessa batalha. A batalha estava a um instante de começar. Shingongu deu um passo e sua mão apontou para o céu como se estivesse prestes a invocar um raio de retribuição divina. A besta do trovão ao lado dele rugiu e reuniu incontáveis raios em direção ao seu corpo. Os dois estavam criando uma cena muito emocionante. No entanto, nesse exato instante, Wanglin abriu lentamente os olhos e disse calmamente: "Shingongu, não vou ajudá-lo nesta batalha. Que seja seu teste para me comprometer. Se você perder, eu vou devolver sua alma Dao de volta para você." A expressão de Wanglin era neutra, mas ele estava secretamente angustiado. Ele não teve chance contra Shingongu nem contra esse Zanconglia. Se Shingongu falhasse, ele ficaria em uma situação ruim. Ele originalmente queria encontrar um lugar tranquilo para se cultivar, mas parecia incapaz de conseguir isso. Depois que esse Zanconglia problemático apareceu, Wanglin pensou rapidamente sobre isso e disse aquelas palavras.
O corpo de Shingongu estremeceu e a intenção de batalha em seus olhos atingiu um limite. Ele olhou para Zhang Congling, mas respondeu respeitosamente a Wang Lin. O senhor pode ter certeza, Shingongu não será derrotado. Shingongu respirou fundo enquanto tocava sua bolsa de contenção e tirava um frasco de comprimidos. A expressão de Zhang Congling mudou muito. No momento em que Wang Lin disse essas palavras, ele viu a reverência oculta nos olhos de Shingongu. Quando ele viu esse tipo de comportamento, ele pensou que seus olhos tinham ficado ruins. Além disso, o corpo da besta do trovão estremeceu quando aquela pessoa falou, parecia que estava apavorado. Em particular, a pessoa falou sobre promessas. Essa informação fez com que a mente de Zhang Congling tremesse muito. Se isso apenas o fez duvidar, a resposta de Shingongu chocou Zhang Congling. Foi o suficiente para fazer todos os fios de cabelo de seu corpo se arrepiarem. LORD. Esta palavra não era algo facilmente falado no Aleaven Star System. Isso era especialmente verdadeiro para cultivadores de segundo degrau como eles. Só, depois de se comprometer a uma existência poderosa, alguém chamaria o outro de senhor. Zhang Congling não suspeitava que Shingongu estava fingindo, porque nada disso valia a pena. Shingongu era extremamente arrogante e era o tipo de pessoa que preferia morrer a se humilhar. Além disso, mesmo que os dois lutassem, seria extremamente difícil morrer ou morrer, no máximo, ficam gravemente feridos. Mesmo o próprio Zhang Congling não chamaria casualmente alguém de senhor apenas para evitar uma batalha que nem mesmo decidiria sua vida ou morte. Depois de combinar isso com suas especulações anteriores, aquela ideia absorta veio à sua mente mais uma vez. Seus olhos estavam cheios de terror como se ele ainda não pudesse acreditar. Pode ser. Será que essa pessoa não confiou em um tesouro mágico para entrar na parte interna do Lago do Trovão, mas escondeu sua cativação? Se não for assim, como ele poderia fazer o arrogante Shingongu jurar e chamá-la de senhor? Zhang Congling respirou fundo e se retirou rapidamente mais uma vez. Sua mente mudou rapidamente e ele imediatamente disse, o irmão Shingongu não deve ser impulsivo. Os olhos de Shingongu ficaram frios e ele esmagou frasco de comprimidos na mão. Havia apenas uma pílula vermelha dentro, e ele a engoliu. Sua aura tornou-se violenta e tirânica imediatamente após fazer isso. Zhang Congling, lute comigo. Com um rugido, a mão direita de Shingongu apontou para o céu. A energia de origem dentro de seu corpo disparou e em um instante um raio de trovão semelhante a um dragão desceu do vazio. Este movimento afetou Lago do Trovão. Incontáveis fios de trovão se reuniram para Shingongu. Quando Wang Lin viu o feitiço de origem de Shingongu, seus olhos revelaram uma luz estranha. Este feitiço era muito forte. Envolvia o uso da própria energia de origem para evocar o trovão celestial. Este não era mais fraco do que o feitiço da fornalha de origem. Embora não fosse tão grande quanto o feitiço da fornalha de origem, era ainda mais poderoso. A expressão de Zhang Congling mudou e ele recuou mais uma vez. Ao mesmo tempo, seu pé se moveu e a espada de madeira voou para cima. Ele apontou para a espada de madeira e ela disparou. A espada de madeira estava coberta por uma luz roxa e carregava consigo um estrondo violento. Os olhos de Shingongu estavam cheios de intenção de batalha. Ele queria mostrar toda a sua força nesta batalha porque o Senhor estava assistindo. Copyright Novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 729. Eu sou tão fodão. Capítulo 729. Eu sou tão fodão. Shingongu soltou um rugido. Sua mão tremia ligeiramente porque ele foi ferido. Embora ele tivesse se recuperado ligeiramente e tivesse a ajuda da pílula do Thunder Celestial Temple para suprimir os ferimentos, permitindo que ele atingisse seu pico por um momento, ainda não era suficiente usar este feitiço. Ele cerrou os dentes e sua mão direita caiu de repente. O raio de tributação divina que apareceu de repente disse com força inimaginável. A expressão de Zhang Congling tornou-se sombria. Sua mão rapidamente formou selos e ele cuspiu um bocado da vitalidade de seu corpo, que pousou na espada de madeira. A espada de madeira soltou um rugido antes de emitir uma poderosa energia de espada e atirar diretamente no relâmpago de afluência divina. Quando os dois colidiram, um estrondo chocante se espalhou pela área. O relâmpago desabou e a espada de madeira recuou. A energia de origem restante atingiu um limite e uma grande quantidade de asteroides entrou em colapso. O corpo de Zhang Congling estremeceu e ele recuou alguns passos. Sua expressão estava pálida enquanto ele olhava sombriamente para Shingongu. Ele estava com raiva,
E agora seus olhos estavam cheios de intenção de batalha também. Shingongu também recuou até cair no Lago do Trovão. O sangue estava saindo do canto de sua boca. Ele olhou para Zhang-Gongli e sorriu. Eu acho seu rosto feminino desagradável aos olhos. Eu não esperava que você realmente tivesse alguma habilidade. Os olhos de Wang Lin brilharam. Ele havia servido a batalha agora com muito cuidado e ganhou um pouco de iluminação. Ele não seria capaz de resistir a um golpe de qualquer um desses dois feitiços de origem corporal Yang. No entanto, ele viu alguns problemas. O feitiço de origem de Shingongu parecia imperfeito. O poder daquele relâmpago de retribuição divina deveria ter sido mais forte. Afinal, Wang Lin vira o mundo do terceiro degrau e, antes de entrar no anel interno, vira vagamente a lei do trovão. Portanto, não foi uma surpresa para ele ver problemas no feitiço de Shingongu. Esse tipo de fenômeno às vezes ocorria no mundo das artes marciais do mundo mortal. Alguém que não conhecia artes marciais, mas leu incontáveis técnicas e manuais secretos, muitas vezes seria capaz de apontar problemas quando visse o movimento como espectador. Embora essa pessoa pudesse ver através da técnica e dar dicas, essa pessoa não foi capaz de usá-la pessoalmente. Wang Lin estava atualmente nesse estado. Seus olhos se iluminaram e ele disse, Shingongu, seu feitiço original continha o poder do trovão, mas não a alma do trovão. Embora seu coração, Dao se tenha fundido com ele, não é o suficiente. Sua fé carece do poder do trovão. Shingongu ficou surpreso. Esta não foi a primeira vez que ele ouviu essas palavras. O senhor do templo celestial do trovão e os mais velhos de sua família também haviam dito isso. No entanto, ouvir isso de Wang Lin o deixou nervoso, e ele disse respeitosamente, por favor, dê-me orientação, meu senhor. Não, apenas Shingongu, mas o distante Zhang-Gongli também foi incentivado. Ele ficou cada vez mais inclinado a essa especulação absurda que tinha. Ele tinha o mesmo problema de Shingongu. O ancião da família Zhang também disse isso, e era algo que eles tinham que compreender por conta própria. Isso era algo que nem mesmo os mais velhos realmente entendiam e ainda estavam descobrindo. Então como eles poderiam ensinar seus juniores se eles não sabiam o que era certo ou errado? Se eles estivessem certos, estaria tudo bem, mas e se eles estivessem errados? Afinal, ninguém sabia se o caminho deles era certo ou errado em comparação com o caminho verdadeiro. Isso porque se conhecia o caminho para a terceira etapa. No entanto, Wang Lin era diferente. Ele tinha visto o terceiro passo, então sabia a direção da progressão. Outros tinham medo de dizer qualquer coisa, porque mesmo que dissessem, não tinham certeza se estava certo. No entanto, Wang Lin era diferente. Ele sabia que o que havia dito estava definitivamente correto. A cena atual era extremamente bizarra. Tanto Shingongu quanto Zhang-Gongli estavam tendo uma batalha feroz cheia de intenções de batalha mais fortes, mas no instante seguinte, os dois desistiram de lutar. Em vez disso, eles se concentraram em Wang Lin. Seus olhares eram diferentes. O de Shingongu estava cheio de reverência cega, enquanto o de Zhang-Gongli estava cheio de dúvidas. Wang Lin não continuou a falar. Esse tipo de coisa não era algo que pudesse ser explicado com clareza. Embora confusos, se alguém entendesse, eles entenderiam. Caso contrário, eles precisavam de uma oportunidade, ou então nunca entenderiam. Enquanto ponderava, Wang Lin ergueu a mão direita e casualmente beliscou o ar. Um fio de trovão pousou em sua palma. Aos olhos de Shingongu e Zhang-Gongli, o poder não era forte. No entanto, o que aconteceu a seguir fez com que os dois engasgassem. Os olhos de Wang Lin lançaram uma luz estranha enquanto ele olhava para o fio do trovão e acenava com a mão direita. O fio do trovão desapareceu e o que restou foi uma luz bruxuleante. Não foi capaz de durar muito tempo e desabou após um momento. Wang Lin fechou os olhos para esconder a exaustão dentro deles. Se não fosse pelo fato de que a situação atual era muito perigosa, ele não teria se incomodado em apresentar esse ato. Enquanto Wang Lin fechava os olhos, ele disse lentamente, você entendeu? Origem. Voltar à origem. Os olhos de Zhang-Gongli brilharam intensamente e seu corpo tremia de excitação. Ele fez uma reverência profunda em Wang Lin, sem qualquer hesitação. Sua reverência por Wang Lin aumentou quase ao ponto de adoração. Ele foi repentinamente iluminado como se uma camada de papel tivesse sido rasgada. Nesse momento, Shingongu foi iluminado. De repente, ele se virou para Zhang-Gongli com olhos brilhantes e disse, vamos lutar de novo.
Nesse momento, o couro cabeludo de Zhang Conglia estava dormente e suas especulações sobre Wang Lin haviam atingido o auge. Ele não duvidou mais da ideia absurda em sua mente. Ele deu alguns passos para trás, curvou-se para Wang Lin e disse respeitosamente: "Este júnior é Zhang Conglia. Eu não sabia que o senhor estava se cultivando aqui. Eu ofendi antes e espero que o senhor possa me perdoar. Júnior vai embora imediatamente." Ele olhou com inveja para Shingongu. Ele já havia entendido por que alguém tão arrogante como Shingongu se comprometeria com outro. A voz de Zhang Conglia continha um tom azedo quando ele juntou as mãos e disse: "Parabéns, irmão Shingongu." Shingongu não falou e olhou friamente para Zhang Conglia. Zhang Conglia não se importou e riu. "Irmão Shingongu, já recebi um livro de invocação do Templo Celestial do Trovão. No futuro, você e eu seremos mensageiros do Templo Celestial do Trovão." Ele mais uma vez se curvou para Wang Lin antes de se virar e sair. Shingongu não o impediu, mas seus olhos ficaram gelados. Wang Lin perguntou calmamente: "O que é um livro de convocação?" Shingongu rapidamente se virou e disse respeitosamente: "O livro de invocação é um símbolo de comunicação do Templo Celestial do Trovão. Qualquer candidato a se tornar um mensageiro do Templo Celestial do Trovão receberá um livro de convocação. 3 meses antes do Tumber Celestial Raum abrir, o Tumber Celestial Raum reorganizará seus mensageiros. Se faltar algum mensageiro, os candidatos competirão entre si pela vaga. Com o cultivo de Zhang Conglia, se não houver acidentes, temo que ele ganhe este tempo." Wang Lin acenou com a cabeça ligeiramente. Ele não falou mais e continuou a absorver o trovão e convertê-lo em energia de origem. Os olhos de Shingongu revelaram entusiasmo. Ele havia obtido alguma iluminação antes, e agora ele imediatamente se sentou no lago Tungdier para cultivar. O tempo passou lentamente. Em um piscar de olhos, 8 anos se passaram. Somando os 2 anos anteriores, 10 anos se passaram em um piscar de olhos. A energia de origem dentro de Wang Lin se estabilizou gradualmente conforme ele absorveu a energia de origem usando o feitiço de origem do trovão. Sua alma de origem agora estava cheia e não conseguia mais absorver. Wang Lin sabia que era porque seu nível de cultivo não era alto o suficiente. Só depois de entrar na segunda etapa ele poderia continuar a absorver a energia de origem. No momento, a coisa mais importante era romper seu próprio cultivo. Ele se levantou e olhou para o trovão ao seu redor. Os 10 anos de contato fizeram com que ele entendesse o trovão ainda melhor. Era como se ele pudesse ver a origem do trovão, embora estivesse um pouco borrado. Seu corpo se moveu e Wang Lin deixou a parte interna do lago do trovão. Ele caminhou em direção ao borda. Shingongu foi mandado embora por Wang Lin 3 anos atrás. Embora essa pessoa o reverenciasse, Wang Lin não se sentia confortável. Antes de Shingongu sair, ele deixou uma mensagem de Jade. A besta do trovão com chifres de prata se aproximou. Wang Lin sentou-se na besta do trovão e ela se transformou em um raio de trovão enquanto voava para longe deste lugar. O guarda celestial mais uma vez voltou à sombra de Wang Lin. Devido à absorção do trovão no lago do trovão por 10 anos, a velocidade da besta do trovão aumentou. Ele saiu correndo do campo de asteroides e desapareceu entre as estrelas. Wang Lin já sabia as mudanças, pelas quais a conta desafiadora do céu havia passado. Não apenas as 3 almas dentro não foram afetadas, elas pareciam ainda mais brilhantes do que antes. Devo ir para o Tumber Celestial Realm que será inaugurado em 20 anos. No entanto, agora preciso encontrar um lugar escondido para aumentar meu nível de cultivo. Além disso, devido à mudança na conta que desafia o céu, ele não precisa mais do poder dos 5 elementos. Então, o que é necessário agora? Wang Lin começou a refletir nas costas da besta do trovão. A conta desafiadora do céu foi dividida entre Yin e Yang. Os dois não estavam fundidos, o que causou a fusão de Wang Lin. Sun e Lua, Yin e Yang. Enquanto Wang Lin pensava, a besta do trovão voou pelo espaço cheio de estrelas. Após um período de tempo desconhecido, Wang Lin deu um tapa em sua sacola e um jade apareceu em sua mão. Isso era algo que Shingongu havia deixado. Era um mapa estelar detalhado do domínio sul do sistema estelar Alhaven. Havia apresentações detalhadas lá dentro, para que Wang Lin não se perdesse enquanto tivesse isso. O lugar diante dele era considerado o deserto do domínio sul. A maioria dos planetas aqui estavam desertos, sem nada de especial sobre eles. Cultivadores poderosos raramente vinham aqui. No entanto,
Havia mortais vivendo nesses planetas junto com algumas famílias de cultivo de baixo escalão. Em 20 anos, preciso me preparar para a viagem ao reino celestial do trovão. Além disso, alguns dos meus feitiços precisam de alguns ajustes. Muitos dos meus feitiços não estão de acordo com a terceira etapa que vi. Se eu continuar a usá-los, o caminho que trilhará estará errado. Em particular, os espíritos ressentidos necessários para o rio do meu submundo precisam ser coletados rapidamente. Além disso, é hora de eu ter meu próprio planeta de cultivo no sistema estelar Alhaven. Enquanto Wanglin refletia, seus olhos se iluminaram. Antes dele estava um planeta perdido. Estava cheio de vitalidade, o que significava que havia muitos mortais morando lá. A razão pela qual ele escolheu este lugar foi porque era muito parecido com o planeta Suzaku. Ele estava um pouco com saudades de casa. Wanglin saltou da besta do trovão. Depois que ele fez isso, ele soltou um grito estridente e, impotente, virou-se para a carruagem de guerra antes de entrar na bolsa de Wanglin. Quando ele estava prestes a atacar o planeta, a expressão de Wanglin mudou repentinamente. Dentro de sua bolsa, uma poderosa flutuação veio de dentro da espada celestial. Essa flutuação continha uma aura poderosa e a intenção de uma espada ancestral. Maldita intenção da espada, seu avô Shu finalmente conquistou você. Doravante, sou o verdadeiro espírito da espada. Eu sou muito foda. Muito durão. Copyright novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 730. Meu planeta de cultivo. Capítulo 730. Meu planeta de cultivo. A expressão de Wanglin era estranha quando ele olhou para sua sacola. A bolsa também exalava uma poderosa intenção de espada junto com uma aura arrogante que estava prestes a sair. Pequeno Lindsay, você ainda não está deixando seu Sr. Shu sair. HMPH, HMPH, deixe-me dizer que sou durão agora. Ponto de exclamação. A voz autoritária de Shu Ligon saiu da sacola. O saco de segurar tremeu violentamente como se uma força dos tempos antigos estivesse prestes a explodir. Exatamente no momento em que essa força atingiu o auge, os olhos de Wanglin estavam calmos enquanto ele golpeava violentamente o saco de contenção. A voz autoritária de Shu Ligon enfraqueceu imediatamente. Até mesmo a intenção da espada densa foi suprimida e não foi capaz de se espalhar. Oh! Pequeno Lindsay, você ainda não entendeu a situação. Esse senhor não te culpa. Este senhor não é o pequeno Shu Ligon que eu era antes. Este senhor herdou a antiga intenção da espada. Antes de terminar de falar, a mão de Wanglin formou um círculo e apontou para a sacola. Desta vez, a voz de Shu Ligon parou de repente. Wanglin franziu a testa disse calmamente barulhento. Seu corpo carregou diretamente em direção ao planeta destruído diante dele. De longe, este planeta estava coberto de azul. Parecia que os oceanos ocupavam a maior parte de sua superfície. A vitalidade que vinha dele era muito forte, claramente havia muitos mortais morando lá. A velocidade de Wanglin era muito rápida, ele era como um meteoro enquanto avançava em direção ao planeta. Como ele estava se movendo muito rápido, um cone de luz elíptico apareceu ao seu redor. Ele perfurou o espaço enquanto corria para o planeta. A atmosfera deste planeta era fina e Wanglin carregou diretamente através dela. Quando ele chegou ao céu acima do planeta e olhou para baixo, ele revelou um traço de fusão. Este lugar era muito parecido com o planeta Suzaku. Não era uma semelhança na aparência, mas no sentimento e na aura. O senso divino de Wanglin se espalhou e examinou o planeta. Havia cultivadores aqui, mas o cultivador mais poderoso estava apenas no estágio de alma nascente. Não havia nem mesmo um único cultivador de formação de alma. Ele ponderou um pouco. Ele decidiu não procurar um lugar secreto, mas escolheu a montanha mais alta do planeta. Assim que localizou a montanha, ele voou para lá diretamente. O pico Fengyun foi o pico mais alto do planeta Qingling. Embora a energia espiritual aqui fosse tênue, tinha uma vista espetacular. Pode-se ver facilmente o fim do mundo do pico. Também estava coberto de névoa, fazendo com que parecesse uma montanha celestial. Havia muitas famílias de cultivo no planeta Qingling. Seus números estavam em pé de igualdade com a quantidade de nações mortais deste planeta densamente povoado. Quase todo país mortal tinha pelo menos uma ou duas famílias de cultivo. Este estranho fenômeno teve a ver com o fato de que este planeta não tinha energia espiritual suficiente e não tinha cultivadores de formação de alma. Este pico Yangyun pertenceu à família Zhang, que teve a maioria dos cultivadores de alma nascentes. Normalmente,
Os cultivadores da alma nascente, da família Zhang, cuja expectativa de vida estava quase acabando, viriam aqui e entrariam no cultivo de portas fechadas para tentar compreender os céus. Com o tempo, o pico originalmente bonito ficou vazio por algum motivo desconhecido. Até o vento que vinha da montanha esfriou. Neste dia, o membro da família Zhang que estava preso há mais tempo no estágio de alma nascente, o chefe da família, Zhang Xinhai, saiu da montanha com um corpo cheio de aura de morte. Todo cultivador cuja vida estava para terminar passaria por este ciclo. Eles se sentariam no topo do pico Yangyun e olhariam para o céu enquanto suas vidas lentamente se esgotavam. Ele podia sentir que seu corpo estava enfraquecendo lentamente. Seus passos eram lentos e difíceis enquanto caminhava em direção à ervilha. No topo do pico Yangyun havia uma grande plataforma de pedra. Assim que Zhang Xinhai atingiu o pico, seus olhos se estreitaram imediatamente. Ele olhou para a pessoa na plataforma com seu olhar enlameado. Este era um jovem vestido de branco e seu cabelo preto esvoaçava com o vento. Suas roupas também estavam sendo sopradas pelo vento e faziam sons batendo as asas. Aos olhos de Zhang Xinhai, era como se essa pessoa não existisse. Ele não conseguia detectar ninguém lá com seu sentido divino, mas ele podia ver claramente a pessoa com seus olhos. Esse forte contraste fez com que ele não pudesse evitar, mas deu alguns passos para trás. Havia um traço de choque em sua expressão calma. O jovem de cabelos negros não se virou. Ele olhou para o pôr do sol no horizonte e disse calmamente: "Este lugar não é ruim." Esta frase simples não tinha força dentro dela, mas quando atingiu os ouvidos de Zhang Xinhai, de repente encheu seu corpo frágil de vigor. Também suprimiu sua identidade como o poderoso chefe da família Zhang. Ele subconscientemente abaixou a cabeça e seus olhos se encheram de terror. Este foi o efeito de uma aura. Isso era algo que ele conhecia. Quando ele conheceu até mesmo imperadores, mortais, eles abaixaram suas cabeças devido à sua própria aura. Nesse momento, isso estava acontecendo com ele. A única explicação era que ele era como um mortal para aquele jovem. Infelizmente, essa montanha foi usada por vocês como um cemitério. O jovem de cabelos negros balançou a cabeça e acenou com a mão direita. A montanha estremeceu e imediatamente a aura de morte que se reuniu aqui por incontáveis anos desapareceu imediatamente sem deixar vestígios. A montanha inteira parecia ganhar uma nova vida, como quando alguém que tinha uma doença de longa data se recuperou repentinamente. A montanha se recuperou imediatamente e parecia estar cheia de vida. Zhang Xinhai ficou surpreso ao olhar para a cena à sua frente e só se recuperou depois de um tempo. Seu rosto estava cheio de entusiasmo. Sem qualquer hesitação, ele se ajoelhou no chão e disse respeitosamente: "Junior Zhang Xinhai, cumprimente o Sênior. Se Sênior gosta deste Pico Yangyun, então Junior irá presentear você imediatamente." Pico Yangyun. Esse jovem de cabelos negros era Wang Lin. Ele se virou, olhou para Zhang Xinhai e disse lentamente: "Sua vida está quase no fim, seria difícil mudar isso mesmo com meu poder." Zhang Xinhai deu um sorriso amargo e disse respeitosamente: "Senhor me entendeu mal. Junior entende a vontade dos seus e não busca ajuda. Ser capaz de encontrar um cultivador poderoso como Senhor antes de morrer deixa Junior sem remorsos. Sem mencionar essa montanha, eu vou até presentear Senhor este planeta, King Ling, se Senhor quiser." Wang Lin se virou e sua mão direita enviou um raio de energia espiritual para o ponto entre as sobrancelhas de Zhang Xinhai. Ele disse gentilmente: "Não posso mudar sua vida, mas queimar sua própria energia espiritual para prolongar sua vida em 10 anos é algo que posso fazer." Quando ele enviou aquele raio de energia espiritual, Wang Lin soltou um suspiro. Esse feitiço era algo que ele mal conseguia usar depois de ver o terceiro passo. Se ele soubesse disso antes, Li Muan não estaria se abrigando dentro da conta desafiadora do céu. Quando o feitiço pousou entre as sobrancelhas de Zhang Xinhai, seu corpo estremeceu e ele imediatamente sentiu vitalidade vindo da energia espiritual em seu corpo. Seu rosto ficou vermelho quando ele respirou fundo. Ele olhou para Wang Lin e disse respeitosamente: "Obrigado, Sênior. Se Sênior tiver algum comando, Júnior fará o possível para executá-lo." Alguém que se tornar o chefe da família Zhang não era estúpido. Ninguém neste mundo faria isso por nada. Quando ele ouviu Wang Lin dizer que aquela montanha era boa, ele imediatamente presenteou a montanha sem qualquer hesitação. Para alguém com o tipo de cultivo de Wang Lin dizer isso, já era muito misericordioso.
Aqueles que tinham temperamento ruim apenas o ocupariam diretamente. Se eles ficassem infelizes, seria muito fácil massacrar algumas famílias de cultivadores pequenas como a deles. Zhang Xinhai adivinhou que essa pessoa não era do planeta que Yingling deve ter vindo de fora. Ser capaz de entrar no espaço significava que essa pessoa estava pelo menos no estágio de transformação da alma ou acima. Wang Lin olhou calmamente para Zhang Xinhai e disse calmamente: vou lhe dar 10 anos de tempo para coletar o máximo de ressentimento do mundo mortal quanto possível. Quanto mais melhor. Se estou satisfeito com o seu resultado, então, enquanto este planeta me tiver, sua família Zhang nunca será extinta. Vá agora. Wang Lin agitou suas mangas grandes. Zhang Xinhai sentiu apenas uma rajada de vento. Diante dele, havia apenas uma névoa espessa e o vento enchia seus ouvidos. Quando ele recuperou a visão, ele já estava no sopé da montanha. A cena anterior parecia um sonho para ele. Ele tocou o ponto entre as sobrancelhas, sentiu a densa vitalidade em seu corpo e respirou fundo. Seus olhos estavam cheios de emoção quando ele fez uma reverência em direção à montanha e saiu rapidamente. Devo fazer o meu melhor para atender ao pedido de Sênior. Zhang Xinhai se transformou em um raio de luz enquanto corria em direção à casa da família Zhang. Depois de mandar embora Zhang Xinhai, Wang Lin ponderou um pouco antes de tirar a bandeira de 1 bilhão de almas. Ele gentilmente cravou a bandeira de 30 pés de altura na montanha. A bandeira foi aberta pelo vento e os fragmentos de alma voaram, circundando todo o pico. As 3 almas principais saíram e cercaram a área. A montanha inteira foi imediatamente coberta por uma névoa negra e densa. Wang Lin acenou com a mão direita para trás e uma força poderosa disparou em direção à montanha. Houve sons de explosões quando uma grande caverna apareceu na montanha. A porta da caverna ficava no topo da montanha, cercada por pedras. Parecia muito majestoso. O dedo direito de Wang Lin apontou e um feitiço celestial foi disparado e impresso na porta. A presença do feitiço celestial criou uma pressão poderosa. Depois de fazer tudo isso, Wang Lin sentou-se e seu senso divino se espalhou pelo planeta Qingling mais uma vez. Desta vez, ele não estava procurando, ele estava enviando uma mensagem. De hoje em diante, este é o meu planeta de cultivo. A área de 5.000 quilômetros ao redor do Pico Yangin é uma zona proibida. Qualquer invasor não terá misericórdia. O sentido divino de Wang Lin era como um trovão ao ecoar por todo o planeta. Sua voz chegou aos ouvidos de cada cultivador, fazendo com que suas expressões mudassem muito. No entanto, nenhum deles ousou resistir. Um feitiço que poderia se espalhar por todo o planeta chocou seus corações e também os fez sentir que era algo inconcebível. Desse dia em diante, o planeta Qingling tinha um dono, e esse dono era Wang Lin. Wang Lin foi a existência de Pico no planeta Qingling. Ele era como o ancestral de sangue, que tinha o direito de controlar a vida e a morte no planeta de sangue. E também como a identidade suprema do Alver no planeta Tianyun.